Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast Histórias de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento. E aí, meu povo lindo? Tudo bem, Mariana? Tudo. Voltamos pra São Paulo. Voltamos. É assim o voltamos. multiverso. A gente vai e volta. Episódio 51. Boa ideia. O último... Desculpa, gente. Perdão. O último episódio foi 50, um episódio especial. Então, se você não assistiu, vai lá. Que foi muito maneiro, né, Mari? Foi topzera. diferente, assim. Não vou dar muito spoiler, não. Você vai ter que ir lá ver. Vai lá. Quando acabar isso aqui, por favor. Por favor, Porque né? o episódio de hoje, meu amigo que tá... O da poltrona. Gostou dessa, né? Se você quer conhecer a minha amiga, que eu não vou falar o nome dela ainda, não mostra a câmera, por favor. A minha amiga que veio hoje aqui, entende muito de Disney, cara. Entende muito de grupos, entende muito de guias. Entendeu? Formadora, ela é formadora. Sim. Eu vou sair aqui formado, só pra avisar vocês, entendeu? E ó, estão penando pra trazer ela aqui, hein? Isso é verdade. Sofrimento, conseguimos, graças ao Senhor. Mas veio aí. Veio aí, já quero agradecer ela de antemão também, tá? Sim. E se as pessoas quiserem ajudar a gente a continuar o nosso sonho de quê, Mariana? Dominar o mundo. Conhecer todas as Disneys do mundo. Aulane. Ficar nos resorts. Animal Kingdom Lodge. Gente, isso é sonho, hein? Isso é sonho. Se você quer ajudar a gente, tem um QR Code que tá aparecendo aqui agora também, pra que você pode fazer cotação de hotel dentro da Disney, hotel fora da Disney. Pode cotar o Animal Kingdom Lodge também. Pode cotar. Ingresso pra todos os parques Universal, Disney, SeaWorld. Seguro, muito importante. Seguro viagem. E você vai ajudar a gente a continuar na nossa trajetória. Nosso atendimento, nosso parceiro de viagens atende em português, né? Tem empresa em São Paulo e em Orlando. Mais de 30 anos de experiência. E atende bastante gente, vende muito ingresso. São parceiros da Disney oficiais, né? E você não vai se arrepender com o atendimento que você vai ter lá também, tá? E fala que é do Histórias de Orlando, tá? Pra você ganhar um descontinho. Se você tá ouvindo a gente nos canais de áudio, é www.historiadeorlando.com.br/servicos. Ah, já fui logo pro Servicos. Muito bom, ok. Beleza? E se você também quiser fazer locação de carro com a Trinos, é www.historiadeorlando.com.br/Trinos. A gente facilita a vida das pessoas, cara. Tranquilo aqui, easy peasy. Nossa, falei. Fiquei até sem ar agora. Então você retoma o ar pra você chamar a nossa convidada de hoje? Aqui. Cara, a nossa convidada de hoje, ela fez Titanic. Se esmou com isso. Minha querida Lu Ribeiro. Uhul. Gente, Rose. Gente. Rose. Parece. It's been 84 years. Aí, ó. Podia ser irmã, sim. Podia ser irmã. 84 anos. Cara, Lu Ribeiro, especialista em grupos e guias de parques, cara. Guias no total de viagem, no geral. Guia de Formadora de guias, Mariana. Sim. Formadora. Entendeu? Entendeu o nível da parada? Entendi o nível da parada, sabe muito. Lu Ribeiro, cara, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado. A gente sabe que muito feliz de estar aqui. A Lu Ribeiro não mora em São Paulo, veio de longe pra cá. Então, obrigado mesmo pelo carinho. E com certeza vai ser o primeiro encontro de muitos. Com certeza. Inclusive, quase nos encontramos no seu hoje, no dia que tava lotado e pra ela tava vazio. Pois é porque eu tava com passe rápido. Aí, olha isso. Que chato. Eu acho que eu tô indo errado pro parque. Tá indo errado. Eu tô indo errado. Na próxima você vai comigo. Aí, ó. Tem que ir com a Lu. Não, pô, com passe rápido, no seu olho eu ia fazer tudo. A gente tava lá com um grupo, e que era justamente um grupo de curso prático de guias, né? Curso prático de guia. O cara vai lá aprender a ser guia lá. Pra aprender a ser lá. Maneiro, hein? Na raça ali. E aí, como a gente já sabia que era um dia que ia ter um pouco menos tempo no parque, a gente acabou fazendo um ingresso especial. Eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer no almoço World. incluso. Gente. Um almoço incluso também. Gente, aí. Tem comidas. Gastei $60 pra almoçar e não comi bem. Mas vamos combinar que no Si não é o melhor lugar pra gente comer. A próxima vez eu vou te mandar mensagem 7 horas da manhã. Porque era 2 da tarde quando eu descobri que ela tava lá. E já tava no final, já, entendeu? Se tivesse avisado antes. 7 da manhã. Lu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, verdade, de novo, obrigado pelo carinho. Imagina, obrigado. Cara, assim, eu acho que a gente pode começar pra entender. Hoje a Lu tem uma empresa, né? Sim. Então ela leva grupos pra Orlando e forma guias também. Só que ela tem uma história por trás pra hoje estar onde ela tá, né? Ninguém faz isso do nada. Não. Pois é, então tem uma baita de uma história. Inclusive dá pra escrever até um livro, se quiser. Eu escrevi, né? Aí, ó! Tá ótimo! A trilha do... Na realidade, esse daqui, ó,
A Até trilha trouxe da pra mamãe, é vocês. isso? O Esse trabalho daqui- da mamãe. Gente, Eu tava escrevendo pra baixo. É o trabalho da mamãe. Esse livro aqui, na real, eu escrevi Gente. pra Rafa, que é a minha Ah, filha. que maneiro. Deixa eu mostrar E aqui, ó. aí- lindo. Cadê a câmera? Opa, aqui. Puxa aí, Bruninho. E a Puxa a Porque minha aqui. A Aí, ó. Rafa, eu faço isso bom. desde sempre, né? Então, quando a Rafa nasceu, eu já trabalhava com isso. Aham. E aí, eu queria encontrar um jeito de explicar pra ela o que eu faço, para que quando eu estivesse viajando, ela estivesse participando um pouco mais. Pô, que maneiro, hein? Porque pra ela são 15 dias muito intensos longe, né? E eu tô lá, tô ocupada, tô trabalhando feliz da vida na Disney, né? E aí, acabei fazendo esse daqui, Que que esse é o lindo. primeiro, esse é o da Rafa. E ele tem uma parte especial do livro que no final a gente pega autógrafos. Então, esse Aham. daqui foi o caderninho de autógrafos dela. A gente Gente. acabou de voltar de lá, levei ela a primeira vez. Então, ela vai pegando os autógrafos Tá com quantos dentro anos? do livro. Quantos anos ela tem? 6,5. Ah, tá lá um momento bom Muito pra ir. bom, aproveitou a beça, imagina. Não, a primeira atração dela foi Guardiões da Galáxia. Quê? Isso! é. Mentira! Então, vamos lá, Prima vamos, da vamos Mariana, contextualizar. Vamos contextualizar. O que acontece, Mariana? A Rafa ia a primeira vez, né? E eu não sabia qual que ia ser como que ela ia desenrolar Sim. no parque. Eu não sabia, Uhum. porque a gente não pegou carrinho, então eu não sabia se ela ia aguentar o dia inteiro, eu não sabia se ela ia ter medo, se ela ia querer fazer coisas radicais, eu não sabia. Então, ao invés de ir diretão pro Magic Kingdom, que era um parque que rolava uma expectativa minha e dela, Aham. eu falei, eu vou fazer um parque teste antes. Porque aí a gente testa, eu vou Sim. sentindo e ela vai entendendo mais a dinâmica da coisa, então eu levei ela pro Epcot. E era um dia teste, assim, vamos ver o que vai dar. Como a gente estava... eu fiz de um jeito que era para ficar em hotel Disney, para usar o Genie, Uhum. para poder... Eu tô de férias, eu quero, Sim. né? Eu quero aproveitar bem. Aí eu marquei a fila virtual do Guardiões para a hora que desce, né? E acabou que foi um dia que eu tive que devolver carro, acabei entrando mais tarde no parque. E quando eu entrei, estava na hora da fila. E então não deu tempo de fazer uma outra Pensar. atração. Eu Deu podia tempo ter de feito pensar. depois, né? Mas eu falei, Vamos aí, lá, né? Não, Bora. só faltava. Óbvio que a Lu não ia fazer isso, só faltava falar assim: não, eu queria testar no Epic, eu tinha levado ela no Mission Space. Pra ver se ela ia gostar não. ou não. Não, aí também, calma lá. Não. Na Eu Mission Space, a gente esse eu não tem- faço mais. não dá, Testar ali não dá, né? E aí acabou que ela tinha altura, eu falei, vamos. E aí foi aquele negócio, ou eu vou estragar o dia inteirinho e daqui eu vou embora pro hotel, ou ela já vai começar enlouquecida ritmo. querendo fazer Sim. tudo. E aí, quando ela saiu assustada, porque na realidade o lance dela não é nem a montanha-russa em si, mas o escuro. Sim. Aham. Ela saiu assustada, foi a primeira atração que ela fez, ela saiu meio assim, meu marido saiu todo enjoado, Enjoado? passando mal, ele falou, Sério? estragou o dia, assim. Ah, coitado. E aí ela, depois que passou o susto, ela ficou fazendo piada disso. Aí ela olhava pra mim e falava, mandou mal, hein, mãe? E hoje, pra todo mundo que ela fala, minha primeira atração foi a mais radical do parque. E no fim ela pediu pra voltar e agora ela tem essa história pra contar. Ah, maneiro, Ah, Mas maneiro. foi a primeira. Foi um susto, assim. Foi um risco, né? Uma pequena loucura. É, Guardiões é. Ah. No escuro, pra mim é o escuro mesmo, entendeu? É, Fora isso. pra criança que tem medo de escuro, É. porque eu achei que ela fosse ter medo, sei lá, de ir no Piratas, porque ela tinha medo de caveira. Eu achei que ela ia ter Aham. medo da Haunted. E no fim ela foi em tudo. Ela só não foi nas que realmente ela não tinha altura. Na Múmia ela não Filha de conseguiu. peixe, peixinho é, Mariana. É verdade. Entendeu? Tem esse lado aí. Eu descobri que eu vou ter uma companheira de parque, assim, que Muito Bom. bom, muito vai bom. ficar... Eu vou falar, filha, hoje a gente só sai desse Magic Kingdom na hora que o segurança tirar a gente. É dessa. Na hora que E se bobear, ela... Ele faltou ela aqui, ou se foi ontem, O anteontem. cast member Ontem fica não, assim. outra semana. Na outra semana. Ele fica assim, fazendo assim pra sair, né? Eles vão fechando tudo, né? Que aí É. fecha a loja, fecha restaurante, aí fecha o banheiro, eles vão fechando pra É, banheiro gentilmente tem que ser a convidar última coisa pra sair. fechar, né? Pô. Fazer aquele xixi antes É, de ir embora. claro, claro. Caraca, muito Bons bom. tempos. Cara, vamos lá. Você foi cast member. Foi. Na real, a história foi assim. Eu sou a mais velha de 3 irmãs. Uhum. E aí, quando chegou a época dos 15 anos, estava muito na moda fazer a tal da festa dos 15 anos É. e tal. E Sim. aí, minha mãe já começou, né? Então, vamos fazer a festa dela. Fazer o príncipe pra dançar. Sim. Aí, e assim, eu não me via, mas também
não imaginava que eu um dia poderia ir para Disney. Eu sabia que existia viagem para Disney, mas eu sempre estudei em escola pública. Eu nunca convivi com pessoas que viajavam para Disney. E aí... tinha excursão. A excursão já era comum, 15 anos. Eu lembro na minha época de escola, era comum, 15 anos. Foi. Mais até da menina. Eles fazem escolher, vai querer festa ou vai querer ir pra Disney, mas entendeu? eu sou de Londrina, no Paraná, e assim, não tinha essa cultura, pelo menos na escola onde eu estudava, não era comum. E eu estudava inglês, e aí meu pai falou, viu, o tanto que... E naquela época era 1 por 1, cara, o dólar. Nossa. Aí ele falou, o que a gente vai gastar para uma noite de festa, a gente pode fazer uma viagem. E aí ele pesquisou antes, e aí me perguntou, você gostaria de ir pra Disney? Eu falei, eu posso? E aí no fim foi isso, assim, a gente trocou a festa pela viagem, aí eu fiz a viagem de 15 e depois eu fiquei enlouquecida, porque eu queria viver, morar, respirar, fazer tudo na Disney. E naquela época, a guia que levou esse grupo, ela era formada em hotelaria na Suíça, falava vários idiomas. Então eu olhava pra ela assim, eu falava, caramba. Admirava, né? Tipo, Cibele, beijo pra você. Cibele? Cibele, o nome dela. E aí eu queria ser guia. Era isso. Maneiro. E olha como são as coisas, né? Nada é por acaso. Eu fazia inglês e a agência a agência que eu viajei, ficava do lado da escola de inglês, assim, no próximo quarteirão. Aí um dia, eu querendo ir pra Disney, né? A minha professora de inglês tinha acabado de voltar do primeiríssimo programa de cast members que fizeram lá em 90 e poucos. 98, 99, acho que foi. E aí, ela falou, viu, tem esse programa, seu inglês é bom, se você continuar a se esforçar quando você estiver na faculdade, você pode tentar trabalhar lá também. Eu falei, nossa, que legal, foi aí que eu descobri que dava. E eu perguntei, professora, o que você faz de faculdade? Eu faço turismo. Na minha cabeça, eu tinha que fazer turismo para trabalhar na Disney. E eu queria trabalhar na Disney porque aí eu ia poder ser guia. Então, tudo, sabe assim? Sim. E aí, a escola era cliente da agência. Eles faziam viagens com aquela agência. Aí, eu já continuei estudando inglês, estava eu na faculdade fazendo turismo. Um belo dia, o dono da agência apareceu lá e falou, viu, tô precisando de um estagiário, uma estagiária que fala inglês fluente. Tem alguém para me indicar? Opa. Aí, a escola me indicou. E aí, a escola me indicou e eles disseram, mas essa eu conheço, foi passageira nossa e eu vivia lá na agência. Eu passava lá só pra encher o saco. Pra bater um papo. E aí, não, manda ela lá. E assim eu comecei, então, a trabalhar no turismo. Isso foi em 2002. E aí eu comecei a trabalhar na agência de estagiária. Eu fiquei 1 ano quando veio o processo seletivo da SP. Aí eu vim para São Paulo para fazer o processo. Nunca tinha andado de metrô na vida. Eu não sabia como que funciona. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Aí eu vim pra São Paulo, fiz o processo seletivo, passei. No Sul não tinha, né? Nem tem ainda. Tem que vir em São Paulo, São Paulo, Rio e olha lá, agora eu sou São Paulo. Sul nunca teve. Até onde eu sei, é só aqui. Mas era uma época em que a gente sabia das coisas, assim, muito em off, porque não tinha mídia social, não tinha... Malemar tinha um grupo no Yahoo, assim, sabe? Caraca. Foi nessa Yahoo fase. Grupos. E aí eu vim, passei no SP, fui trabalhar e aí eu fui custódia na Main Street, meu primeiro programa, né? Então eu trabalhei 3 meses no período da SP. Quando eu voltei pra agência. Aí eu falei, olha, agora o senhor vai me contratar. Não posso ser mais estagiária. Ué. Já tinha feito 1 ano de estágio, aí me contrataram CLT e tal, então foi meu segundo contrato na agência. Falei, agora eu quero seguir. Aí não tinha opção. E aí eu comecei levando grupos então como guia e fiquei nessa agência aí por muitos anos, até que eu me formei. E aí quando eu estava já formada, a Disney chamou para um segundo programa. E olha que coisa, esse programa ele é o que hoje é o PG, aqueles cast members verdinhos e tal, o que hoje é o PG antigamente teve esse E não é para estudante, é só para profissional. Não tinha a obrigação de ser estudante. Entendi. Eu já estava formada, então podia ir. Eles chamaram toda a galera dos últimos anos e falaram, viu, vai ter um programa aqui, que é um programa de 6 meses só para food and beverage. Só para alimentos e bebidas. Que é o que hoje é o PG. Eles tinham muito grupo indo, tinha uma demanda muito grande. E aí começaram a contratar. E não tinha processo seletivo. Era só falar, aceito. Caraca! Aí lógico que eu aceitei, né? E aí 6 meses. 6 meses. 6 meses. E aí eu fui, então, para esse segundo programa na Disney, que foi em 2006. E aí foi lá que aí eu virei treinadora, né? Que é um dos meus grandes orgulhos, assim.
E eu trabalhava no Columbia, que é aquele restaurante Sei. na frente Sei. da Haunted Mansion. E em alguns lugares ali na Liberty Square, de vez em quando, eles loucamente colocavam a gente para trabalhar na Tomorrowland. Você fala, Nossa. não tenho treinamento desse restaurante. Colômbia do E você ia Sininho, parar né? lá. É. Era muito doido, assim, era uma fase muito doida, porque do nada vinha no seu schedule que você ia trabalhar em outro lugar. Ué. Aí você tinha que descobrir qual que era a costume que você tinha Mas que o pegar. processo não era o mesmo em todos eles? O processo mas algumas posições você não consegue. Alguns detalhes não... Por exemplo, existe quando você tá no caixa de um restaurante, né? Uhum. O cast member só aperta botão quando tá ali no caixa. Porque no sistema do caixa, o sistema é o mesmo, você sabendo usar em um lugar, você sabe usar em todos. Uhum. É a mesma coisa. Só que o menu do restaurante, ele é específico e você tem que conhecer o menu para saber o que é. Pra pessoa chegar lá e falar assim, eu quero o sanduíche do capitão. Aí você tem que saber qual que é o sanduíche do capitão, se ele é de queijo, se ele é de... Entende? Aham. E aí, quando a gente mudava de posição, assim, você não conhecia o menu. Aí, Nossa. você tava no caixa, você sabia apertar o botão, mas você não conhece o menu. O cara Sim. fala, eu quero tal coisa. Aí você vai na adivinhação. E aí tinha que pedir pro manager trocar a gente de Nossa. posição, né? Pra uma coisa que fosse mais simples. Porque uma coisa é você pegar uma hora extra num sistema que você conhece. Aí é o seu risco, você que quis, né? Sim. Outra coisa é do além, eles te colocarem em outro lugar. Porque provavelmente faltou alguém lá, né? E aí, tipo, precisa dar uma substituída. Manejar, né? É. E aí eles faziam dessas. E aí numa dessas, eu tava trabalhando de stalker. Eu tava fazendo estoque das coisas do restaurante. Aí uns meninos começaram a estocar o negócio tudo errado. E do jeito que tava, ia vencer as coisas. Aí eu falei, não, vem cá, é assim, assim. E comecei a ensinar. Tava passando a gerente geral daquela área. Uhum. Aí ela olhou e falou, você gostaria de ser uma treinadora? Caraca. Aí eu falei, por que não? Né? E aí tem até a história do porquê não que eu conto no curso, que eu aprendi isso, né? Toda vez que eu perguntava uma coisa pro meu chefe, ele falava, por que não? A primeira vez que eu falei, eu quero seguir, a resposta que ele me deu foi, por que não? Né? E o por que não te abre portas, né? Por que não? E se você não encontra nenhum motivo para não fazer, Sim. faz. E aí foi a resposta que eu dei para ela, eu falei, por que não? E aí eu comecei, então, a fazer o treinamento para ser treinadora e passei o resto do programa fazendo treinamento. Treinamentos. E aí você provavelmente tem um diferenciado, um brochinho Tem diferenciado. o meu. Olha, eu tirei isso do meu cofre. Que É um cofre isso? subterrâneo. Que isso? Guardado por 8 sentinelas. São meus pins do coração, assim. Meu Esse Deus. pin tem uma história legal, um medical moment legal. Mostra nessa aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Depois dá pra Tem ver. uma foto, se vocês quiserem pôr, depois tá ali. Eu, Mas ele é o pin production, de não tá aí. de treinadora do Jiminy Cricket. E aí eu passei, então, o resto do programa treinando a galera, né? E... Posso ver? Pode ver, claro. Pega com cuidado aqui, ó. Pelo amor de Deus. A história Guardado no desse cofre. pin é que eu não fiquei tempo suficiente no programa. Tô falando pra você quem é. Pelo amor de Deus, hein? Caraca. Tu não sabe quem é o grilo, Não, velho? tô falando. Olha quem é. É o grilo. Ah, tá. Que Entendeu? susto. Quem tá no A microfone voz da aí, a consciência. Quem tá no O microfone. meu grilo tá ali, ó. Que lindo. A minha voz da Muito maneiro. consciência tá aqui nos bastidores. Maneiro, cara. E eu não fiquei tempo suficiente no programa para poder ganhar o meu PIN, porque você Aham. faz um primeiro treinamento para poder começar a treinar pessoas. E aí você vai fazendo treinamentos até cumprir todas Entendi. as etapas para daí você ter a sua certificação. E eu fiz todos os treinamentos, acabou o programa, eu vim embora. O PIN é um negócio que eles não entregam na hora, eles mandam depois, Ah. porque tem a certificação, aí entra no sistema, aí o pessoal Entendi. lá do RH fala, então ela fez, posso mandar o PIN e tal. É um processo. E não chegou. E eu fiquei super chateada, porque isso aqui não é uma coisa que você compra na loja. Sim. Isso aqui É. você só ganha, né? E aí eu fiquei super triste, que não chegava, eu vim, meu programa acabou e não chegou. Eu fiquei depois trabalhando em Orlando mais 6 meses com hotelaria, mas eu não podia mais ir lá buscar, né? É. Você perde o acesso quando acaba o programa, você volta a ser um Hellis mortal. E aí eu voltei para o Brasil sem meu PIN e isso ficou marcado. Anos depois, muito tempo depois, trabalhando com coordenação de grupos, aí eu trabalhava já nos bastidores, voltei lá para a agência, né, de novo, trabalhar Aham. lá. E aí, nessa fase, eu já fazia recrutamento, seleção, e eu ia para dar suporte e coordenar as coisas.
E aí a gente levava muito grupo pro Crystal Palace, aquele restaurante do Magic Kingdom com ursinho Pooh. Nunca fui. Tigrão, Sei, mas nunca fui. maravilhoso, Rafa. E tem um buffet assim, Já foi? Não, mas delicioso. sei qual é. Muito bom. E a gente levava muito grupo lá. Então, todo dia eu tava lá por pelo menos 15 dias seguidos, assim. Então, Aham. acabei fazendo amizade com o gerente, com os servers, com todo mundo. E isso se repetiu por vários anos. Então, eles me conheciam. Janeiro, julho, eu vivia lá. Teve um dia que eu entrei e tava, antes do restaurante abrir, os personagens já estavam ali. Tava o Tigrão, o Leitão, o Pooh. Eles estavam dançando. Tipo, o Pooh dançando singoleiros, assim. Oh, meu sabe? Deus! Maneiro. Tem umas coisas surreais, assim. E aí, eu contei essa história pro gerente, né, que tava lá. E aí, eu expliquei que eu não tive tempo de... E aí, ele falou, então tá bom. Eu não sei se ele foi verificar, se ele pegou a minha ficha, né, eu não sei. Só sei que no outro dia, ele falou, você vem amanhã, né? Eu falei, vou. E era o último dia. Eu falei, então tá bom, amanhã você me encontra aqui. Aí, chegou o dia seguinte, eu fui, fiz lá, fechei o último grupo, me despedi. Ele falou, tenho um presente pra você. E aí, ele me deu o PIN. Só que ele me deu o dele. Ele falou, eu tenho um presente pra você. Tirou o dele e deu pra mim. Aí eu saí chorando. Nossa, aí então foi assim, pelo amor de super... Tá Deus. chorando aqui, É. pô. Falei, então quer dizer, foi mais mágico do que se eu tivesse Isso, Isso, com cara. certeza. Final, assim. Com certeza. meu... Como é que esses caras conseguem mexer tanto com as pessoas assim, cara? Não, é impressionante, cara. É Agora, em impressionante janeiro, a gente teve uma... A gente tava no Magic Kingdom, tava ali todo mundo fazendo a foto clássica do castelo do grupo. Sim. Aham. E aí a gente tava ali, a Paula é fotógrafa, tava lá, né? E todo mundo fotografando. Um fotógrafo da Disney veio e ele falou: põe a mochila aqui. Aí pôs a mochila. Aí ele pegou o boné assim, põe o boné aqui. Aí põe o. Ele montou uma foto que o nosso grupo tá com o castelo no reflexo do óculos. E o óculos estava em cima da mochila para poder refletir a marca da Witch. Assim, ele montou Que todo um esquema para fazer isso? a foto, que ele deitou no chão para fazer a O nossa fotógrafo foto. da assim. Disney, né? O fotógrafo. Da Disney. Da Disney. Foi sensacional, assim. Não. Você fala, caramba. Deu sorte de pegar um cara bom, porque, pô, ultimamente eu tenho umas não fotos são meio, todos meio mesmo, pra não. baixo, meio cortando cabeça. É de vez em quando Fica uma rola. crítica aí. É do Memory verdade, é Maker. verdade. Fica uma crítica aí. Um produto Não são caro. todos os fotógrafos que fazem isso, É. não. Cara, É. não foi muito satisfatório, não. Entendeu? Tem umas fotos feias que né? corta o topo do castelo. Não, e a do E encontro... você não espera isso dele. É. Mas tinha uns que ficavam ótimos, realmente. Tipo, você quer tirar foto com o castelo, aí o cara dá zoom em você e não aparece o castelo atrás. Acontece, já E aconteceu. o encontro agora também tá com a foto automática. Na maquininha. Sim, Do sim, Mickey. sim. É, com a Aí você maquininha. fica lá horas E e vai... também que sair, não saiu. achei É. legal, sabia? E aí a gente foi fazer essa foto com o grupo também. A cast member que tava lá era brasileira. Então também foi outra festa. aí foi- quando encontra, legal. Eu acho que assim, a gente deu muita sorte essa última temporada de pegar... Essa agora que tava em janeiro lá, quando eu tava. De pegar cast members muito Só dei legais. azar não te encontrar, entendeu? Pois é. Só isso. Na próxima você chama de manhã. Pois é. Mas eu não sabia, fiquei sabendo quando eu vi no Instagram, né? Quando eu vi no É. story. E lá também não dá pra você ficar, é difícil você ficar acompanhando. Você fica Eu tava basicamente fazendo agendando stories, dia, né? tava Essa fazendo que é a stories vida. também. Tava agendando, fazendo stories, pro stories rolando, então você acaba não. E marcando o Genie Plus. Esse também. Também. O dia inteiro. É uma vida baseada em agendamentos de dia. É. É isso. Mas aí foi isso, assim. Então eu fui cast member a segunda vez e depois que eu voltei, eu já estava estudando para áreas de treinamento. Então eu fiz uma pós em gestão de pessoas e eu sempre gostei do treinamento em si. Lá eu descobri que eu gostava de ensinar. Eu gostava de falar, né? E aí eu já estava dando aula no Senac também, no curso de turismo. E aí acabou que eu fiquei muito tempo fazendo recrutamento, seleção de guia. E aí eu contratava os guias, eu treinava os guias e eu subia na temporada para supervisionar e dar suporte, né? Ficava vários grupos e você ficava acima ali dando um suporte para todos eles, é isso? Isso, resolvendo o perrengue, né? Porque aí o que acontece é que assim, o guia ele cuida do grupo, Sim. né? E aí se ele precisa sair para poder atender qualquer perrengue, esse grupo fica desfalcado. Então, como era muito grupo, tinha um volume muito grande, a gente tá falando aí de 20, 25 grupos por temporada, né? Então tinha Caraca, toda uma muita equipe de gente. coordenação que dava esse suporte para os guias poderem ter a tranquilidade de cuidar da galera. Então tem alguém que tá passando mal, tira do grupo, aí a coordenação assume e faz as coisas. Entendi. Porque aí o grupo não fica desfalcado, Aham. o guia tem tranquilidade de trabalhar
E era isso. Então, éramos eu e uma equipe que trabalhava, a gente trabalhava resolvendo perrengue. E o negócio que você criou, hoje, o negócio que você tem, ele é baseado em formar guias para que eles possam ir, vamos supor assim, não sei se o termo é esse, mas que eles consigam se virar para fazer o grupo deles e fazer a viagem. Isso, O que eu entendi, assim, no começo, aí eu saí da agência e abri a minha empresa de treinamento. E aí, no começo, a ideia era fazer curso de guia. E eu falava só disso, né? Então, eu ensinava como que você conduz o grupo no parque, como que você faz Tem uma o galera querendo, é uma parqueamento. possibilidade de vida que, óbvio que a gente já sabe um pouco do trabalho do guia, porque a gente conversa com alguns. Sim. Mas quem não sabe acha que é só flores. E não é... Mas é por isso que existe na época, ou hoje em dia, ainda deve existir uma procura de gente, cara, eu quero trabalhar na felicidade. Eu quero trabalhar ali eu quero ali onde a alegria tá acontecendo, entendeu? E aí tem a procura de pessoas que querem seguir esse caminho, entendeu? Eu acho que mas isso tem é muito aptidão, bem outras colocado isso, Rafa. Porque assim, o que acontece num geral, Cara que tá? coloco bem as coisas, entendeu? As palavras. É bom, né? Ele Sou, gosta. Pô, tô pronto. E você, Mariana, o que é que você tá achando disso? Eu prefiro ficar calada, que eu pensei coisas que não são apropriadas. Ok, a gente se vê no Games, então. Tá, vamos ver quem vai ganhar. Bora. Então, o que rola muito nesse mercado é que, assim, quando as pessoas viajam pra Disney, elas voltam muito encantadas, muito felizes, né? Muito querendo voltar sempre pra Sim. lá. Acho que isso é normal, é uma consequência. Antes de voltar, a gente já tá pensando Na próxima. A gente ainda tá Normal. lá pensando na próxima. Pode crer. Só que aí, o que acontece? Muita gente vai e aí, por algum motivo, não tá feliz com o trabalho que ela faz. Ah, sei lá, sou dentista e eu não quero mais ser dentista. Eu tô procurando uma transição de carreira. E aí, o que acontece? Antigamente, para você trabalhar com turismo, primeiro você se formava em turismo, aí você estudava, aí você ia trabalhar numa agência, e aí, se desse muita sorte, Sim. ou você quisesse muito, você ia pro destino. Hoje, rola um movimento contrário, que é, primeiro as pessoas viajam, e aí, de tanto gostar do destino, acabam se especializando, não porque elas querem trabalhar, mas porque é paixão, né? Sim. Começa a estudar Sim. parque, começa a ler história, começa a saber mais daquele ambiente. E aí, muitas vezes, essas pessoas que viajam e se apaixonam sabem mais do que o profissional que está atrás do balcão, porque não viajou para o destino. Aham. Então, começou a acontecer um movimento contrário das pessoas irem, viajarem, se especializarem, começaram a falar, bom, já que eu entendo muito disso, por que eu não posso fazer disso o meu trabalho? Sim. Então, aí, o primeiro passo qual é? Faz um Instagram. Aí abre o Instagram de Disney, né? E aí começa a dar dica, aí começa a vender. E aí a coisa vai indo até que todo mundo se especialize e vire uma agência, né? E vire um serviço de consultoria. Nem todo mundo vira. Muita gente fica só nessa fase superficial do Instagram. Tenta, e é difícil você... Não. É difícil, tem que ir lá Porque aí sempre. vem o choque de realidade que é. Todo mundo entra achando que vai trabalhar com magia. Pixie Dash, maravilhoso. Eu amo realizar sonhos. E aí vem com aquela visão muito romântica da coisa. Sim. Quando você se depara com o que é ter uma empresa, porque para você ter esse trabalho, você tem que ter uma empresa. Aí você descobre que você tem que ter documentação, você tem que emitir nota fiscal, que você tem que atender. E para você realizar o sonho daquele um passageiro legal, você tem que atender 50 passageiros chatos que te enchem o saco antes. Sabe? Aí você se depara com a realidade e fala, não é tão mágico assim. Não é fácil. E aí que muita gente desiste no processo. Então, quando eu comecei, eu comecei atendendo só a galera que vinha querer trabalhar com Orlando, porque a ideia das pessoas era que eu só posso trabalhar com Orlando sendo guia. Porque quem que você vê lá, de fato, trabalhando? É verdade. É o guia. Sim. Quando você vai pra lá, você não conversa com o cast member pra descobrir se ele é brasileiro, descobrir que tem um programa. Não, você tem a referência do guia que tá lá com a bandeirinha na mão. E muitas vezes, essas pessoas que querem fazer essa transição de carreira, não sabem que dá para ser agente de viagens, que dá para ser produtor de conteúdo, que dá para ser videomaker, que dá para ser um monte de coisas. Porque o mercado tá aí cheio de oportunidades. E aí se prende a essa ideia fixa do guia. Para depois descobrir que mesmo que você seja guia e seja chamado, sendo muito otimista, sei lá, 3 vezes no ano, ainda assim isso não sustenta. Você não vive disso. Porque não dá, não paga as contas.
né? Você pode fazer nas suas férias, você pode fazer como um extra, mas isso não é o que põe comida na mesa. Essa que é a verdade. Então, quando eu entendi isso, eu falei, o buraco é mais embaixo, a gente precisa trazer mais base. E aí eu vim com uma proposta de fazer as pessoas entenderem que ser guia é muito legal, mas é uma das possibilidades. Existem várias outras, né? E que hoje, na agência, que é a WIT, que é a operadora minha e da Paula, a gente tem essa proposta de falar, olha, você quer ser guia? A gente ensina a ser. E eu no curso online também eu falo, eu te mostro como montar o seu currículo, como fazer um processo seletivo legal, como falar com quem realmente decide, né? Mas a gente vai além porque a gente entende que mesmo que o cara realize o sonho de ser guia, ainda assim ele precisa viver disso. E para ele viver disso, ser feliz trabalhando com a realização de sonho que ele quer, ele precisa de estrutura. Você acha que essa dificuldade do guia tem a ver também com o cenário do Brasil? Tipo, a dificuldade que é do brasileiro fazer uma viagem dessa? Ou você acha que isso não interfere? Você tem que fazer uma faculdade para ir para Disney agora. Além disso, né? Eu tô falando até da parte financeira em si, de proporcionar isso. Tipo, é um seleto grupo que tem essa possibilidade. Então, o cara que é guia especializado nisso, o funil dele de conversão e de viagens é muito menor. Pra quem tá aqui... Eu tenho a sensação, eu tô entrando agora, né? O História de Orlando tem 1 ano. Eu sou turista, mas agora eu tô conhecendo profissionais da área. E a sensação que eu tenho é que o mercado de turismo, cara, é um mercado difícil, cara. É um mercado que sofre. Altamente competitivo. Altamente competitivo. E ele é pequeno, é limitado, as pessoas não, sabe, é difícil. Então se briga na unha e na carne ali. O que eu acho que acontece muito, Rafa, é assim, porque o que existe, né? O guia que mora lá e atende as pessoas localmente, e aí tem uma galera que tá se mandando pra lá e tá ficando lá, e tem pessoas que vão dispostas a aprender, fazer um bom trabalho, mas tem uma galera que acha que é só chegar, ter um passe anual e mostrar o parque para as pessoas. E por que é difícil daqui? Porque para você sair daqui com um guia, você tem que bancar a sua viagem e a dele. Você tem que bancar o aéreo dele, o hotel dele, a alimentação dele e o pagamento dele. Então é caro, por isso que é caro, né, saindo daqui. E aí a única opção de você ser um guia saindo do Brasil, tendo o seu negócio aqui sem ter que morar em Orlando, é você trabalhar como um guia de excursão. A não ser que você seja um guia mega VIP, todo mundo te procura, e aí beleza, mas para chegar nesse estágio... Aí é um caso ou outro, Para chegar nesse estágio, você tem que ter levado muito grupo bucha, entendeu? Você tem que ter levantado bandeira há muito tempo, para as pessoas te conhecerem, para você conseguir gerar conteúdo que te venda como um profissional que faz isso, e assim, no fim das contas, mesmo assim, não é uma vida... Que qualidade de vida você tem passando 15 dias do seu mês em outro país? Ainda tem esse lado, né? Essa variável aí, então, meu amigo. Quando você sai daqui para trabalhar lá, imagina que agora você é guia, tá? Você se formou no meu curso, aí você vai ser guia. Você vai dar um pause na sua vida aqui, e aí a sua filha vai ficar, a esposa vai ficar, a sua família vai ficar. Você pausa a sua vida aqui, e aí você vai cuidar de todo mundo que tá lá. Então, são 15 dias, que são 15 dias, 24 horas à disposição. Cuidando de quem tá lá. Andando todos os dias daquele jeito, você já sabe. Cuidando de todo mundo, recebendo muita carga que não é só o físico, rola uma carga emocional forte também, que você nunca sabe o que vai vir. Preocupado, né? Uma preocupação grande. Uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade. Só que o que acontece? Quando a viagem acaba, você dorme 3 dias. Hiberna, né? Igual um urso. Aí a sua vida volta. Então, são 15 dias muito intensos que a sua vida para aqui, isso tem um custo. Imagina, quem trabalha por hora, quem trabalha por atendimento, fica 15 dias sem atender. Né? Então, a vida aqui para. E aí, quando você chega acabado. Você demora até voltar para o ritmo, sabe? Demora até o corpo, dependendo da temporada... Tem um contraste diferente do clima, às vezes tem um jet lagzinho. Então, até você se adaptar, são mais 5 dias. Quer dizer, o seu mês girou em torno da sua ausência e da sua adaptação. Aí, mês que vem tem de novo. Imagina, chega uma hora que você não aguenta. Não é sustentável. Por isso que a ideia é que as pessoas entendam que você pode ser o guia, mas você pode ter um negócio que te dê a oportunidade de ser esse guia
menos vezes para que você se sustente o ano inteiro aqui no Brasil dentro da sua realidade. Porque se você acha que só vou poder seguir quando eu estiver morando em Orlando, quantas pessoas de todas as que sonham em fazer isso têm realmente condição de ir para lá? De uma maneira correta, sustentável, com visto certinho, com uma reserva financeira. E não é fácil, né? A gente acha não. Eu não acho, porque hoje eu conheço, tenho amigos que fizeram a transição para ir pra lá, não pro lado do turismo. E eu sei o quanto é difícil você ir pra lá, entendeu? O que você tem que abrir mão pra poder, por mais que você leve a sua família, uma parte, porque você vai levar uma parte da sua família, você não vai levar a sua família toda. Existe N fatores que vão lutar contra, fazer você desistir, fazer você voltar. Cara, vão ser os piores, primeiro ano, segundo ano vai ser o pior da sua vida. E é assim, entendeu? Então, não é fácil. Tem que ter uma resiliência, tem que ter uma capacidade de abrir mão de tudo aqui. Por mais que lá seja, a gente sabe que lá é 1 milhão de vezes melhor. Tudo funciona. Sim. Tudo, as pessoas são honestas, a maioria, né, no geral. Existe muita honestidade, você não precisa se preocupar se vão roubar seu carro, se vão roubar seu celular, se... Você tem um pouco mais de tranquilidade. Sim, então é tudo, mais que é um sonho, né, morar lá, não é fácil. Entendeu? Eu não tô dizendo isso literalmente porque eu nunca fiz isso. Mas eu tenho amigos que fizeram, eu escuto e vejo e ligo, a gente se fala e eu sei o quanto é difícil, entendeu? Depois que eu saí da Disney, eu trabalhei depois mais 6 meses de concierge front desk nos hotéis da rede Hilton, né? E aí você sai da Disney e você descobre que existe um mundo real lá fora, menos mágico, menos pixie dust. Porque assim, as pessoas se baseiam muito na experiência de férias que elas têm. E quando você tá de férias, você vai com grana para gastar nas férias. E mesmo que você não vá, você tá com a cabeça, a chavinha tá nas férias. Você pode não ir com muita grana, mas você vai com a grana pra gastar por dia das suas férias. Então você tá você não controlado. Se preocupa, né? Não, hoje eu tenho pra comer, sei lá, se eu quiser comer no Beer Guest, eu vou comer porque eu guardei pra isso e eu tô de férias. E aí, quando você sai disso e existe essa quebra e você cai na realidade, você tá numa cidade que não foi feita para pedestre, e aí você precisa de um carro. Nossa, isso é verdade. Se você não tiver um carro, você não vive. Você não faz nada em Orlando. Usa Uber. Não. Tem coisas que... Não, fica caro, não dá. Não tem condição. Inviável, Uber não é barato. Aí você descobre que você precisa ter um carro. Aí você vai alugar uma casa e não dá para usar uma casa de Airbnb. Você precisa de um contrato maior. E aí esse contrato maior demanda muito mais documentação. Aí você tem que ter garantia, você tem que ter creche. Tem uma série de coisas que as pessoas não pensam. E aí lá é assim, você tem... O meu schedule de hotelaria... Eu trabalhava 5 dias por semana e eu tinha direito a 2 folgas, mas não eram 2 folgas, tipo assim, eu vou trabalhar de segunda a sexta, vou folgar sábado e domingo. Hotelaria é diferente, né? Era tipo, eu trabalhava segunda, terça, quarta eu tava de folga. Aí quinta, sexta, sábado, domingo, era tudo quebrado. Então você não tem um ritmo, você não tem sabe assim, como se planejar. É um ritmo pra se planejar num lazer, né? Não tem. E aí aquela história, né? Lá... Tempo é dinheiro. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você faz. Aí surge uma hora extra aqui, vou fazer. Aí surge uma oportunidade ali, vou fazer. Você vai agarrando tudo porque você precisa se firmar. A grana é bem-vinda, é necessária. E aí, no fim, você foi pra lá com aquele sonho de viver a magia, estar nos parques. E aí você compra um passe anual que você não tem tempo pra usar. Caraca, Mariana. Viu, né, Ricardo? Não o Rick é doido pra morar lá, eu não. Eu acho que, assim, é muito legal, desde que você se programe pra ter tranquilidade. Tô indo com uma reserva financeira, eu não dependo de trabalhar aqui, eu tenho um trabalho que me sustenta enquanto eu posso me divertir, ou estar nos parques produzindo conteúdo, por exemplo, é um trabalho, aí eu acho que é legal. Mas você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma reserva pra ir tranquilo, sabe assim? Não ficar pensando que eu tenho que trabalhar hoje pra ter dinheiro pra eu comer amanhã. Aí não é vida. Sim. Não, porque não é vida nem aqui nem lá. E essa é uma realidade comum de pessoas que vão pra lá? Tipo assim, eu preciso trabalhar hoje pra poder comer amanhã? Tem muita gente que me procura pra consultoria e vem com essa ideia. A gente tem um sonho de morar em Orlando. E aí eu começo a perguntar, você já pesquisou onde você vai morar? Você tem filhos? Tenho filho. Você já pesquisou onde seu filho vai estudar? Você tem uma ideia de custo? Não, porque quando eu ia, eu passava no Walmart, fazia uma compra. Não, você não tá entendendo, não é uma compra do Walmart para você levar pro seu hotel.
as pessoas não têm uma noção do que é o custo de vida lá. E aí não se programa para isso. Pensa em passagem, pensa em passe anual dos parques, pensa em carro. E muita gente pensa em carro, tipo, alugando um carro e aí vai trocando de carro, sabe assim? Caraca. Mas não tem essa... E aí, no fim, acontece de muita gente tá lá passando perrengue e tá postando nos stories que tá, sei lá, em Disney Springs. Porque é de graça. Nossa. Tem. Situação. Maravilha. Não aparece, mas tem. E é exatamente contra isso que a gente bate aqui, Luta, sabe? né? Que a gente luta pra não acontecer esse tipo de coisa. Você quer trabalhar? É um mercado muito legal. Você tem a oportunidade de falar de coisas muito legais. A gente vive um universo de cultura pop sensacional. A gente respira aquilo. Sim. E a melhor coisa é quando você encontra pessoas que gostam. Sabe É. assim? Que você fala, cara, você não acredita que eu fui 5 vezes no Guardiões da Galáxia. Isso é demais. A pessoa entende aquilo. Sim. Quando você chega lá e se depara com essa realidade, se você não tem essa estrutura toda, não é tão mágico. Porque aí você não tem essa... Você falando isso, assim, ela contando essa história e contando a dificuldade das pessoas, isso é a cara do História de Orlando. Porque o História de Orlando foi criado pelo nosso racional de, cara, a gente não vai morar lá. E como é que a gente vai trabalhar com algo que a gente gosta? Sem morar lá. disso. Entendeu? Sem estar lá pra fazer conteúdo e tal. E ele foi feito com esse, não é nem racional, né? Com essa preocupação, entendeu? Tipo assim, cara, a gente não tem essa possibilidade nesse momento, entendeu? Então, o que eu vou fazer da minha vida pra eu poder... É claro que o História de Orlando é um investimento que a gente faz do nosso tempo, nosso dinheiro e tudo mais. E aí ele foi feito aqui no Brasil. Como eu vou daqui do Brasil fazer algo pra poder falar de lá? E aí vocês entendeu? são prova de que é super possível trabalhar com isso aqui. Sim, com certeza. É lógico que quando a gente tá lá, né, dá uma aumentada na visualização. A gente vai, dá um só que é retorno. diferente. Mas é outra situação. Sim. E aí você já vai com uma cabeça de que na próxima viagem, vocês já vão pensando no conteúdo que você vai produzir pra trazer pra cá. Sim, e aí sim, com certeza. começa a rodar, assim. Mas é isso, é encontrar maneiras, se você gosta tanto, encontrar maneiras de fazer daqui também, que é super possível, entendeu? Sim. Mas muito possível mesmo. É, Tipo assim, eu acho que, cara, quando vai no universo, principalmente o universo Disney Parques, tem muita oportunidade. Entendeu? Muita oportunidade. Tem. E é isso, assim, a gente entender como que eu transformo o que eu sei em ativo. Porque você vai lá, você estuda, você pesquisa, você tem todo esse conhecimento para você que ele pode estar guardado e você não está fazendo nada com ele, né? E aí, como que eu aproveito isso para transformar isso num ativo e fazer isso virar um produto, um serviço, e aí eu monetizar em cima disso de um jeito inteligente, né? E é o que a maioria das pessoas eu tenho certeza se perde no eu caminho. tenho certeza que muitas pessoas conseguem se ponderar com a tua ajuda. Eu tenho certeza disso. Entendeu? Só que a Lua, vamos dar os perrengues da Lua agora. Ai, meu Deus. A Lua, ela muito perrengue, hein? tem muita história em Orlando, né? Porque ela vai Socorro. milhões de Claro. vezes, sabe muito e tal. Mas ela também já passou perrengue que dá uma... vai deixar a gente meio assim, entendeu? Inclusive perrengue policiais, que eu fiquei sabendo. Tipo assim, de todos, você já passou um monte, que eu sei. Então, Vários. dá um briefzinho, um passageiro, xistezinho pra gente. Passageiro também. Nossa, vários. Dá um xistezinho pra gente. Um xiste. Que? Xiste. Ah, eu ouvi xixi. Todo Fiquei mundo eu ouviu xixi, também. né? Vocês Falei um ouviram xixi. isso? Um Você não xixizinho. viu Faz o corte. Você não viu um Trapalhões, não? Não, né? Não. Trapalhões, você... Ah, eu via, mas não lembro Não, disso, você não via Trapalhões, Mariana. Você não via Trapalhões. Não Tá tem como bom, você então eu ver não Trapalhões. via. É, não tem Eu como. assistia depois do almoço. Não tem quando como eu tava assistir lendo. depois do cara, almoço, tá domingo à doido. noite. Não, domingo à Um noite não xiste, assisti, não. entendeu? Esse, não peguei essa Enfim, referência um não, mas tudo gostinho, bem, um tudo bem. gostinho. Vamos Ok. lá. Ah, você quer saber de passageiro? Pra mim, o pior... O mais cabeludo. Caraca. Não, pra mim, o pior, assim... Pra mim, sempre os piores perrengues são relacionados à saúde do passageiro. Sim. Né? Que você não pode deixar morrer, entendeu? O resto Nossa. você resolve. Uma vez eu tive que acionar 911. Foi assim, era um casal e uma menina, né, uma filha de 15. E a menina super tímida, quase não falava, e tava ali. E o cara
já era um senhorzinho, era o segundo casamento dele, então a moça, a esposa bem mais jovem que ele, você percebia que tinha uma diferença bem grande de idade ali. Então ele era bem ranzinza, ele era aquele passageiro chatão, né? No fim, todo mundo acabava gostando dele, porque no fundo, ele tinha seus momentos. Mas a esposa sabia, e a esposa fala, aí gente, desculpa, não é com vocês não, ele é assim mesmo e tal. E aí, a gente começou a reparar que ele não tava legal. Ele tava diferente, assim, no jantar. Ele tava como se ele estivesse meio aéreo, assim. Eita. Bom, tá cansado, né? E não tá acostumado, já é o senhor, vem pra cá, anda 15 quilômetros no dia, né? Eu sei que daí, o quarto dele era do lado da coordenação. Aí a menina bateu na porta e falou, meu pai tá passando mal. Aí o guia foi. Quando a criança chega e fala normal, meu pai tá passando mal, você fala... Ele tá consciente. Você não imagina que a pessoa tá inconsciente. Aí o guia foi lá ver. Vou lá ver, né? No que ele foi, ele voltou. Ele falou, não tá passando mal, ele tá morrendo. Chama a ambulância. Meu Deus, que isso? Eu fui pro quarto, liguei do telefone dele, né? Porque aí você tem que ver ali. Meu reflexo foi 911. Sabe? Programa que você assistia à tarde? Sim. 911. Nunca esqueci. Eu falei, um dia isso vai ser útil. E aí eu liguei. Gente, que tenso. Meu Deus. A primeira coisa que eles perguntam é, confirma a sua localização. Você tá num hotel tal, no quarto tal? Sim. A ajuda está a caminho. Aí ele já começa a mandar a ambulância. E aí ela vai falando, eu vou te fazer perguntas, você me ajuda. Aí ele está respirando? Sim, ele estava consciente, mas ele estava... aliás, ele estava inconsciente, mas ele respirava. É como se ele estivesse tendo uma convulsão, assim. Foi muito esquisito. E aí ele respirava, ela falava, então você vai falar pra mim toda vez que expandir, né, o pulmão, só pra... Ela queria ter uma ideia do pulso. Saber né? Então toda vez que ele... Aí eu fui meio que contando, como se estivesse contando a pulsação dele. E aí ela já falava, ia de repente te dar uma instrução de algo. Aí ela perguntava, tem secreção saindo da boca? Tem, né? Então tenta deixar ele de lado pra ele não engasgar. E eu falava pra mulher, a mulher virava. Ele tá tremendo, Ela ia perguntando e eu ia respondendo. Aí, de repente, eu já escutei, chegou muito rápido. Aí já abriu. Enquanto tava no telefone com ela ainda. Eu no telefone com ela. Ela falou, eu não vou desligar enquanto eles não chegarem. Fica tranquila, estou com você. Irado. E ela vai falando, você tá indo bem, calma, se acalma, você tá indo bem e tal. Vem uma frieza, que eu não sei de onde vem. Nessas horas. E aí ela ia perguntando, eu ia dando informação. Aí, de repente, abre a porta do quarto, assim, entrou os caras com a maca e tal, já colocaram ele, entrar na ambulância. Aí o guia foi com eles, o guia só vestiu o tênis rapidão, o que eu faço? Eu falo, vai que eu vou atrás, né? Aí eu peguei o carro da coordenação e fui. Mas até os paramédicos chegarem, a pessoa no telefone comigo. Aí ela falava, eu sei que eles chegaram, confirma a chegada deles? Confirma, estão aqui. Então agora você pode desligar, muito obrigado, você fez um bom trabalho, você ajudou a salvar a vida dele. Nossa. E aí desliga, e ele foi. A menina, assim, ó, em choque. Coitada. A reação, né? Às vezes a reação é... E a esposa ali, né, foi junto com ele. Eu sei que daí eles foram e levaram ele, acho que pro hospital de Celebration, que é o mais perto ali da Disney. Peguei o carro e fui. E aí a gente tinha um médico na excursão também. O médico foi. E aí ele ficou... Um turista que era médico. Oi? Um turista com vocês que Não, ele era médico da excursão mesmo. A gente levava que o médico maneiro. do Brasil. Nossa. Não. A gente Caraca. levava... Porque, sabe o que acontece? É muita gente. E aí tem muito perrenguinho pequeno que você não precisa necessariamente acionar um seguro. Sim, o cara tá mal da barriga, o cara vai lá e dá uma... Então, o que a gente fazia? Tinha uma ficha médica, conversava com os pais e a presença desse médico, primeiro, tranquilizava todo mundo, e principalmente os pais, que estavam no Brasil, né? E segundo, a função dele era filtrar e falar, olha, isso aqui a gente resolve aqui, e ele mesmo já tinha os medicamentos. E quando era um caso mais sério, ele falava, não, isso aqui tem que levar para o hospital. Pode acionar o seguro. Que maneiro, cara, isso. Cara, muito que maneiro isso. E aí tinha essa... Mas o papel dele era fazer um filtro, né? Porque, na real, o médico fora do Brasil, ele não pode prescrever. Ele Mas se fosse um remédio que não precisasse prescrever, ele poderia falar. Ele pode, mas aí qual que era a conduta? Ligava pro pai e pra mãe e falava, pai, mãe, ó, tá acontecendo tal coisa. Posso dar tal remédio conforme está aqui dar um remédio escrito pra na gases, ficha? Né? Pode. E aí,
Porque quando você aciona um seguro, independente da gravidade da situação, quando você aciona, você espera pelo menos umas 2 horas até o seguro chegar. Então, às vezes é uma coisa simples, é uma dor de cabeça, Sim. é um enjoo, é uma coisa que é relativamente simples e que se você resolver com o médico ali em casa, você evita do passageiro perder o dia ou perder o parque porque ele ficou esperando o seguro. Mas isso era uma estrutura grande, né? Era muitos grupos. E aí, então, o nosso médico foi, falava muito bem inglês e tal. Resumo da ópera, diabético, cardíaco. E como era adulto, ele mandou a ficha médica, mas assim, não tinha. Até então é tipo, sou diabético, faço controle. Sou cardíaco, tomo medicamentos. Então, você não espera, né, que vai dar ruim. Nossa. E aí ele teve uma crise e o hospital falou, olha, ele vai ter alta com a única condição, sob a condição de que quando ele chegar no Brasil, ele vai sair do aeroporto, ele vai direto pro hospital. Porque se ele não for, ele pode morrer. Tá sério a situação dele. Então ele estava consciente, ele estava sabendo de tudo, ele não falava inglês, mas a gente traduzia tudo. E aí ele teve alta, mas ele teve alta e falou, olha, agora é repouso, cuidado, chegou no Brasil, direto pro hospital. Ele não fez mais nada? Não. E assim foi. E aí o que é tenso é, e se a pessoa morre? Gente. Entendeu? Misericórdia. Gente. Por mais que é um adulto, né? Por mais que seja um adulto, por mais que você não tenha legalmente nenhuma responsabilidade, por mais que todo mundo entenda a situação. Ainda assim. Imagina o trauma. Gente. Nunca mais você volta. Trauma em todos que estão envolvidos. Entende? Não só, óbvio que no guia, né? Por isso que esse tipo mas de em todo perrengue é o mundo, pior. né, velho? Tá maluco. Família, pô, foi fazer uma viagem, coisas, meu Deus. E tem os engraçados, assim, né? Tem vários. Vamos contar o engraçado aí, então. Vamos lá. Vai voltar. Teve um dia que o cara da imigração... Eu tenho pressão alta, cara. Pensando nessa repara os caras passando mal com pressão alta lá. Cardíaco, não sei se, né? Não. Mó medo, velho. Mas eu tô Teve um dia bem, que o cara da imigração... Tô bem. Encanou Comendo comigo. hambúrguer e pizza, tu fica me levando pra comer hambúrguer e pizza. Eu que fico levando. Aí é foda, entendeu? Tu é livre, eu não mando em tu não, tá? É quem decide, né? Pois é. Eu. Tô bem, tá, meu povo? Tô bem. Você não vou precisar chamar o nome. Não, meu irmão, tô lindo, leve e solto. Novo. Eu falo assim, não. tô lindo. É que fugiu a palavra. Ficou até nervoso. Acho que tô ficando rouco de novo. Desculpa, essa não foi a intenção, não. É que você perguntou de perrengue. Não, tô de boa. Só meu irmão, agora você chegar lá, dar uma caminhada de manhã, entendeu? Fica bem, saúde fica boa. Caminhada Faz toda o seu no parque, check-up né, meu aqui, filho? né? Faz o check-up aqui de viajar. Aí não dá Faz ruim. o check-up. Eu fico tenso com esse negócio de passar mal lá. Acho que a Jéssica contou também que teve risco de trombose também. É brabo, ela é cara. braba. Pô, Não, tá lá. tem algumas situações que são meio tensas, assim. Mas teve o dia que o cara da imigração encanou comigo, que ele encanou que eu namorava um gringo. Essa é boa. Aí. Foi muito doido. Era o Jack. Aí. Era o Jack. De Deu de Cap o nome dele. Não, eu sou O cara te olhou assim casada, e falou, sou casada. Rose. Ô, Rose. Pra cima de mim. Entendeu? Um de cá esperando ela lá fora do aeroporto. Não, meu entendeu? amor, não vai nessa, não. Tudo bem, viu, Rafael? Meu marido é Rafael. Rafael? É. Nossa. E, Tadinho de você, então. Pô, Rafael não é fácil. e a minha Acho filha que é todos os Rafaéis Rafaela. são É iguais? Rafaela? É, Ele é com PH ou com F? não, é com um F. Com A F? gente fala é Rafaela sem frescura. Então, Pois é, eu sou com PH. Tu é com frescura. Eu sou com PH. Às vezes eu falo assim, vou dar meu nome e falo, Rafael com PH. A pessoa aonde? Eu falo, onde você quiser. Pode botar o No PH onde você final, quiser. no Pra mim tá início. tudo bem. Bota o PH onde quiser. ai, Jesus. Acontece. É a Onde, melhor ótimo. resposta, né? Bota muito você bom. onde Oh, mas quiser. você sabe que quando eles foram... Porque assim, eu tava lá com o grupo, a gente tava entregando o curso prático, acabou a viagem do curso, eu fiquei e ele subiu com a Rafa. Uhum. Aí ele contou pra mim que chegou na imigração e aí o cara não tava conseguindo... Ele tava se confundindo com os passaportes porque era Rafael e Rafaela. E aí tava lá, Rafael e o sobrenome. E aí ele só olhou pra ele assim, do tipo... né? Aí ele falou, foi minha ideia. O dia da imigração foi assim. Eu ia pra Nova York com amigas
Eu ia passar o Réveillon em Nova York. Depois de lá, eu ia para Orlando, ia ficar com um grupo em Orlando. E aí, depois de Orlando, eu ia para Califórnia. Então, eu ia ficar um tempão, assim. E o grupo eu ia pegar lá no meio desse período, né? Aí, Menina, quando eu cheguei na imigração... puxado, hein? Posição, irmão. Enfim, Que isso? Posição, era correria. solteira, sem filho. Aí eu Entendi. podia fazer essas Correria. E aí, as meninas foram, o meu aéreo estava diferente do delas, então elas foram um dia antes e eu ia encontrar com elas em Nova York. Quando eu cheguei na imigração, o oficial começou a me perguntar um monte de coisa. Pra onde você vai? O que você vai fazer? Eu respondendo tudo, né? Só que o tempo de viagem, ele estranhou. Por que você vai ficar tanto tempo? Né? E eu expliquei tudo pra ele. Eu trabalho com turismo. Aí ele falou, você não tá indo pra casa? E o tempo todo ele falava, você tá indo pra casa do seu namorado? E eu falava, não, estou indo pra um hotel, não tenho namorado aqui. Ah, mas então você vai encontrar seu namorado. E o tempo todo ele batendo na tecla do namorado. Você vai encontrar o namorado. Pra ver se em algum Eu falava, momento você, né, não, dá Rola uma... alguma coisa, se solta. É. E toda vez eu rebatia. Eu falava, não, eu não tenho namorado aqui. Eu estou com as minhas amigas, eu vou ficar no hotel. Eu contando tudo. Que era real. Sim. E eu não tinha namorado lá. Não era o DiCaprio. E aí... Poxa, Já tinha não era. separado, já. Ele não gostou que eu não deixei um pedaço da porta pra ele. Ele ficou assim. Já o quê? O Ricardo mandou essa. Falou Que? que ela tinha mais do que 24 anos. O DiCaprio só namora galera menor de 24. Gente, verdade. pelo amor de Deus. Foi boa. Aí ele ficou batendo nessa tecla e eu respondendo toda hora, não tenho namorado. Eu tinha 2 passaportes, um com passaporte válido e o com visto válido. Sim. Então eu andava sempre com os 2. Aí ele carimbou, saiu. Quando eu abri o meu carimbo, só pra ver, a gente sempre dá aquela conferidinha, né? Quando carimbava ainda. Eu fui conferir o meu carimbo só pra ver a permanência, pra eu ter certeza de que pelo menos no período que eu ia estar lá, tava tudo certo. Sem querer, ao invés de abrir o carimbo daquele dia, eu abri um carimbo de uma página anterior que era pro dia seguinte. Que, tipo, acabava no dia seguinte. Que foi, tipo, o carimbo de julho, assim, sabe? E que ia acabar dali, Meu sei lá, Deus. no próximo dia. Aí, eu não entendi. Eu tava tão nervosa que eu olhava, assim. E aí, naquela fração de segundos, você sai da imigração caminhando lá pras malas. E aí, eu volto, não volto, eu volto, não volto. Voltar Como é é que meio eu vou punk. saber? Eu volto. Voltar é punk. Voltei. Voltou? Aí eu voltei. Porque eu tava coragem. crente que Meu aquele era o meu Deus. carimbo. Eu falei, como assim? Eu ia chegar, como assim você me dá só um dia? Gente. Nervosa. Assim, eu fiquei super abalada ali, porque eu abri a página errada. Aí Pra eu voltar, tem que ter voltei. coragem. Aí eu falei assim, você carimbou meu passaporte? Ele olhou pra mim, só virou a página, mostrou, né, com a risadinha assim. Tava pensando no seu namorado, né? Eu falei, essa é minha deixa pra ir embora. Valeu, obrigada. E fui. E eu vazei dali. Gente! Mas ele ainda voltou com essa. Você tava pensando no seu namorado. Ou né? Mas cismou, ou hein? então esse cara aí tava querendo chamar Ser um o namorado, no jantarzinho. caso, né? Querendo ser seu namorado. Tiozão. Tiozão? Não, aí eu prefiro o DiCaprio mesmo. Assim, a senhora vai jantar onde Cara, foi hoje? surreal. Porque quando Te eu encontro abri lá. a página, eu falei, meu Deus, e eu já tava pensando assim, como é que Isso eu em vou Nova falar York, pro meu desceu em chefe Nova York. em Nova York? Descer em outro lugar que não é Orlando, meu amigo. Não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Não, e agora tá filezinho de descer em Orlando, né? Os caras falam Ah. português, pô. Brasileiro lá e tudo agora. O Jorge tá lá maravilhoso. trabalhando. Jorge, Lembra do Jorge? eu lembro do Jorge. É. Mas eles estavam atendendo tudo em Viu? português. Quando você chega no terminal novo, você desembarca no terminal É novo. nesse mesmo Primeiro aí que eu tá fui. super fácil, porque você desembarca, Mais rápido. no ambiente que você pega a sua mala, você já vê a fila da imigração, É. assim, tudo num lugar só. É isso aí. Aham. Num lugar só. E aí, na fila, já tem gente falando português, direcionando todo mundo pra fila. Vencemos, Brasil. Surreal o negócio. Vencemos, Brasil. Pelo Era em menos português ali. Aquele cara é brasileiro. É um carequinha, Tinha, não é? É. Aí, É. é o mesmo cara. É. É o mesmo cara. É Jorge o nome dele? Não, fala A gente... Aí quando eu for lá de novo, eu vou perguntar. Vamos marcar? Eu vou perguntar. Cara, se for Jorge, Caraca. Juro. Não. aí tu gastou toda a sua sorte em vez de jogar na Mega. Aí você, Tem isso também, você né? pega, aí Tem isso você que eu tenho faz que fazer assim, também na vida, né? Ainda uma ganhar na junção Mega. do último número de quarto do seu hotel com o número do seu Isso. voo. Fala, E vai lá. assina aqui, Jorge. Não, mas assim, é a maior facilidade descer em Orlando. Não, Ainda ficou mais muito agora. bom. É, isso é verdade. Ficou muito bom. O cara da imigração lá, o policial americano, mas falando em português também. Entendendo tudo, falando em português. Sem
querer tirar onda comigo, entendeu? Tipo, falando em português normal, assim. Aham. Não, dia oficial de imigração não peguei português. Mas também foi tão rapidinho que ele só perguntou. Não, ele não era brasileiro, ele era americano, mas ele falava português, assim. Tipo, Enfim. É que não seria um problema, né? Porque pra trabalhar com isso, você precisa falar inglês. Pra mim é um grande problema, entendeu? Que é uma das coisas que acontece, assim. Tem muita gente que se dispõe a trabalhar como guia sem falar inglês. Aí é difícil, né? Aí me ajuda, né, meu Imagina povo? se você tem que chamar o 911. Aí não, você tem que fazer qualquer coisa, tem que ir no banheiro, cara. É que a real, Rafa, é que assim, se você tá num dia de parque, você se vira. Com grupo, porque o parque não é difícil de andar, porque o parque tem informação em português, Sim. porque você já foi naquela atração, você já sabe que aquele carrinho é de 2 em 2, e aí você sabe que o armário tá ali, Sim. você já sabe o que comer, não é difícil. O processo é o mesmo sempre, então não vai... Sim. O dificilmente vai problema mudar. é a hora do perrengue. Então, o que eu sempre digo assim, quando as pessoas me perguntam, será que com o meu inglês eu consigo trabalhar? Aí eu devolvo. Você consegue resolver uma situação, um problema com seu inglês? Se você tiver um overbooking no avião, você consegue resolver no aeroporto? Se você conseguir desenrolar, dá pra trabalhar. E que geralmente é onde as pessoas não conseguem. Porque aí não é só você saber fazer as coisas, é você ter repertório, vocabulário pra poder negociar e fazer o que tem que ser feito. Aí tem essa história também. Você, quando teve um momento da parte da história, depois que você ficou lá, e aí teve algum momento que você decidiu voltar pro Brasil? Teve. Foi o dia que eu voltei a pé pra casa, 2 horas da manhã, caminhando. Assim. Tava sem grana pra voltar? Foi bem assim o perrengue. Eu trabalhava no hotel, e aí, quando eu fui contratada, me contrataram pro turno da manhã. Que eu ia trabalhar das 7 às 3. E Orlando, 7 da manhã às 3 da tarde. Isso. Se você não tem carro, né, você depende do único meio possível, que é o Lynx, que é o ônibus, né, a empresa de ônibus coletivo Nunca lá. nem vi ônibus Também lá. não. Funciona, mas demora muito. Os ônibus são bons, de qualidade e tal, só que demora muito. Sim. Muito, assim, tipo 2 horas, né? Que isso? E aí, eu morava em Metro Oeste, tava bem pertinho da Universal, era super fácil de chegar na International Drive, então eu pegava um ônibus, me conectava com outro ali mais ou menos na altura do Camilas, e ali eu descia até o hotel que ficava na iDrive. Os 2 hotéis que eu trabalhei ficavam na International Drive. Então era tranquilo, porque eu saía... Tranquilo, eu saía de casa às 5, né, pra poder estar às 7. Mas até aí, às 5 os ônibus estão rodando, tá tudo funcionando e as pessoas estão indo trabalhar. Então mesmo que você saia de noite, tá todo mundo indo trabalhar, então... Sim. Tá ok. Uma galera na O rua perigo ali. aí é menor também, né, de certo modo. E aí, do nada, o meu chefe falou, olha, eu vou precisar te transferir para outro horário. Você vai ter que entrar às 3 e sair às 11. Aí eu falei, putz, mas 11 da noite. 11 não tem ônibus. Tinha do hotel até o ponto a parada, mas de lá pro bairro não tinha. E aí eu falei, eu preciso me adaptar, eu preciso de uma solução, me dá um tempo aí. Ele falou, não, amanhã você já tem que vir no próximo horário. Caramba. E eu preciso que você venha, porque senão eu vou ter que contratar outra pessoa. Era muito assim. Nossa, que isso? isso? Aí eu falei, então, eu vou... O que eu vou fazer? E fui. A minha roommate morava comigo, tinha carro. Aí eu falei, viu, amanhã você consegue me buscar? Não é pra sempre, mas você pode. Não, tudo bem, eu te busco, né? E aí naquela semana ela ficou me buscando. O que eu não sabia é que existe um serviço que os hotéis contratam. Eu não sei quem faz isso, se é a empresa que terceiriza, eu não sei quem é. Só sei que tem um serviço de van, ou tinha, né? E essa van passava em vários hotéis, pegando a galera que trabalhava que noite, saía mais tarde. né? E aí ia levando pra casa e não pagava nada por isso. Mas essa van passava à meia-noite. Então, como eu sempre saía antes da meia-noite, eu nunca vi essa van e nunca ninguém me falou que ela E existia. o cara também não falou. O cara não falou e eu não sabia gente, disso. Pô. Do mal esse maluco aí também. Depois ele saiu de lá. Graças a Deus. Aí, eu tava trabalhando e aí teve um dia que a minha amiga falou, eu não vou poder te buscar hoje, que eu tô em Claremont. Eu tava na International Drive. Fico lá em Claremont quando eu vou. É longe? É longe. É longe, meu amigo. Eu tô em Claremont, eu vou dormir aqui, que ela tava namorando um gringo, eu vou dormir aqui e eu não posso te buscar. Aí eu pensei, quais são as minhas opções? Táxi, porque o ônibus não tem, né? E eu pego um táxi e vou. E aí eu fui ver quanto era o táxi, eu não tinha dinheiro pro táxi. Nossa.
E não tinha cartão, não tinha débito, não tinha, era tudo muito, naquela época, era Sim. muito no cash e tal. E eu falei, putz, eu não tenho dinheiro pro táxi. Meu gerente já foi, eu não posso pedir carona pra ninguém, eu não sabia da van, não vai ter ônibus, eu só tenho perna, então eu vou voltar andando. Quê? E aí eu saí da International Drive, mais ou menos ali na altura do Icon. Sei. E aí eu saí dali e caminhei até passando mais ou menos ali depois da entrada da Universal. Só que assim, quando você tá de carro, você passa pela ponte, né? Você faz o seu caminho, é rapidão. Quando você tá a pé, você tem que escolher o caminho, Sim. porque tem lugar que, primeiro que não tem calçada, né? E tem lugar que, não é que não tem calçado, não tem o alambrado ali, sabe assim, a proteção da Sim, ponte, porque sim. é um lugar que Aham. só passa carro, né? Então não tem. E aí eu tive que passar por uma ponte dessa. Eu olhava para baixo assim, a rodovia passando, Meu Eu- Jesus. de casaco preto, no escuro, à noite. Eu sei que eu levei mais ou menos umas 2h30 Nossa senhora. para chegar. E aí, a gente morava num apartamento que éramos sempre em 4 pessoas, 2 quartos, então ficava eu e a minha amiga num quarto, e aí no outro quarto um amigo nosso, e sempre uma pessoa que mudava, que ninguém parava com ele. Um aleatório. Era uma vida meio doida, assim. Aham. É divertido, mas meio doido. E aí ele tinha carro, só que eu nunca ia ligar pra ele, porque ele nunca estava em casa. E ele não era uma pessoa, não que ele não fosse confiável, mas assim, eu não sabia onde ele ia estar, em que estado ele ia estar, então eu preferia não contar com Entendi, isso, entendi. né? E aí naquela semana, por acaso, a mãe dele estava lá. Porque a mãe foi visitar e ficar um tempo com ele, né? E beleza, tudo bem, tá aí. Ela dormia no sofá, cozinhava, e a gente se dava bem, então tava tudo certo. Aí quando deu mais ou menos umas 2h30, ela me ligou. Aí eu pensei, bom, ela é mãe, né? Ela deve estar preocupada, sei lá. Ela me ligou e ela perguntou, onde você tá? Eu falei, eu tô voltando pra casa. Ah, você tá voltando? Você não passa no posto, compra um cigarro pra mim? Eu desliguei. Eu falei, esse era o sinal que eu precisava, assim. Caraca. Eu preciso disso, assim. E aí foi nesse dia desse perrengue que eu falei, eu vou embora, porque Gente, Porque eu tô eu com um podia. ranço de uma pessoa que eu nem sei quem é. eu podia ter ficado. A minha supervisora no hotel, ela falou, porque eu fui a primeira pessoa que ela treinou. E ela gostava muito de mim, então assim, eu tinha possibilidade de fazer carreira ali na hotelaria. De repente, né, trocar o naquela horário, ver um outro hotel. Mas ainda assim, eu sou formada em turismo e hotelaria. Eu nunca gostei muito de hotelaria. Eu fui porque seria uma boa experiência, eu poder Sim. melhorar ainda o inglês, eu Sim. podia ter vários benefícios ali. Mas não era o que eu gostava de fazer. Eu sempre odiei fazer estágio de hotelaria. Então, assim, mesmo tendo a possibilidade de crescer ali dentro, ainda assim eu ia crescer numa coisa que eu não curtia muito. Então, ou eu faço isso e cresço, ou eu tento um outro, volto do zero e tento outro emprego qualquer. E para mim, outro emprego qualquer não faria sentido. Sim. Para mim é importante trabalhar com uma coisa que eu curto. Sim. Falar, quer saber? Então eu vou embora. Aí eu remarquei minha passagem. No dia seguinte eu remarquei. Aí eu ia ficar mais um mês ali, né? Que era um mês para organizar as coisas, porque um ano inteiro morando fora, aí tinha muita mala, Sim. né? Sim. É uma vida ali, né? E aí você começa a entender que essa vida aqui vai acabar. E aí foi quando eu voltei. Só que aí eu voltei, eu não queria mais morar com a minha mãe, né? Na casa da minha mãe. Aham. Eu falei, não, agora eu preciso sair. E aí foi quando eu mudei para São Paulo. E aí a agência tinha aberto uma loja aqui. E aí eu fiquei por aqui. E aí eu fiquei 5 anos morando aqui, trabalhando que nem uma retardada. Eu só trabalhava, era isso que eu fazia. E aí, quando eu cansei de tanto, né, desse ritmo, assim, eu falei, eu não quero mais. Aí eu voltei para Londrina, fiquei um tempo na casa da minha mãe, foi quando eu saí da agência, aí eu zerei tudo, assim. Eu zerei, eu não estava mais trabalhando, eu não estava estudando, eu estava solteira, não tinha ninguém. Eu falei, bom, agora você zera e começa de De novo. novo. É. E aí foi quando eu abri, então, a empresa de treinamento. Que maneiro, cara. Mas foi Que depois história, desse hein? perrengão aí. Que história. Muito bom, gostei. E assim, o que eu digo, quando eu falo, né, que tem uma Disney e tem a vida fora da Disney, é isso. A galera acha que vai ter a vida da Disney lá. Tá cheio de Pixie Dust, Mickeyzinhos, e não é bem assim, não. Tem um filme chamado Projeto Flórida, você já viu? Eu ainda não tive coragem de ver esse filme. Eu Cara, preciso ver, mas você ainda precisa não ver esse consegui. filme. É um filme que conta a história de Orlando Uhum. ao redor, né? De quem não trabalha nos parques ou nos resorts da Disney e tal. A história de uma mãe e uma menina
É meio foda. Quem tem filho fica meio foda com esse filme assim. Depois que a Rafa nasceu, tem coisas que Eu também não gosto, não. Mas esse dá. Pode confiar em mim, porque eu sou o pior de todos, assim, com isso. você não vai me levar de Não primeirinha vou na colocar, Guardiões da não, Galáxia. Não coloco no perrengue. Dá pra ver. No finalzinho, se não quiser, vai sair chorando, vai. Mas não é algo assim... Mas não é algo que é triste a ponto de, cara, que fiquei mal, sabe? Tipo, não é, entendeu? Mas dá É uma... um filme bonito, uma bonito. acordada, No final, assim, é um Entendi. filme bonito. Dá uma acordada e mostra a realidade ao redor. Entendeu? Quem me indicou esse filme foi o Felipe, lá do Rombolando. Lá que mora lá, né, e tal. Ele indicou esse filme e eu vi. E, cara, eu recomendo pra todo mundo esse filme. Todo mundo que tá no meio ali precisa ver, porque, meu irmão, é outra parada. Tipo, e a mãe é cheia de tatuagem, é o biotipo que a Disney não coloca pra trabalhar, filho. Aham. Nem ninguém lá, né? Nem Universal, nem nada. Não, eu vou te falar, eu tava conversando até com a Bia ontem, que eu tive uma surpresa que eu achei que foi muito sensacional agora. Eu fui levar a Rafa na Bibi de Bob de Boutique lá, fazer Uhum. uma transformação de princesa. E aí você deixa todo o seu dinheiro lá dentro. E aí, quando a gente tava entrando, o cast member que recebeu a gente, ele tava com a roupinha roxa e tal. Só que era um cara enorme, sabe? Um cara fortão, assim, Aham. barbudo, cabeludo, com uma maquiagem roxo, assim, do tipo da sua Mentira. blusa, Mariana. Uma maquiagem roxa que eu falava, meu Deus, eu quero aprender a fazer essa make. Aham. Lindo, 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 Maneiro. lindo, de maquiagem. Que foi pra mim, assim, foi o... Caramba, realmente a Disney entrou nessa fase e Aham. tá abraçando mesmo a quinta chave. Sim. Porque aí você começa a ver a galera que tem tatuagem tá começando a aparecer. Sim. O cara todo maquiado. Maravilhoso. Eu jamais imaginaria. O filme eu acho E que assim, não é que era uma pessoa que tinha traços mais femininos e tava de batom e Aham. usando uma roupa de menina, assim. Não, era um cara enorme, fortão, barbudão, cabeludo. E aquele olho. Você Aham. fala, meu, realmente as pessoas estão tendo um pouco mais essa liberdade de poder ser o que elas querem ser. Tomara que esteja isso acontecendo realmente. O filme eu acho que ele é dos anos 2000 e pouco. Então é uma época que a Disney, de sim, fato, sim. meu irmão, não Ainda era... tinha regras ali, Não pode, não pode. Não pode, não pode. eu Acho que eu isso peguei essa ela, fase. ela só não vai deixar a galera que faz princesa e tal, que aí realmente não pode ter tatuagem. Não, aí também não... Mas, pô, cast member tinha que liberar mas mesmo. aí é porque é um trabalho teatral, É que eu acho artístico que do também, personagem, né? Tipo, Pô, personagem... eu acho que depende da tatuagem, sabe? Se for uma tatuagem meio um caveirão com não sei o se não quê. aparecer, porque... Foda, Frozen não tem, então eu acho que de fato tem que se preocupar com isso. É igual um filme, ele tem que esconder a tatuagem, o cara que faz um filme às vezes, entendeu? O cara Sim, passa uma sim. maquiagem pra esconder, porque eu- o que ele tá representando não Sim, tem, então, entendeu? Eu vou te falar que eu não reparei muito nas tatuagens. Eu vi muito Aham. cast member tatuado, mas eu não reparei na O tatuagem. que em si, era no a desenho. tatuagem, É, né? no artista, porque quem É. faz ali, eu acho que quem faz o personagem já é no nível já indo pra artista, né? Tipo, teatral Não, e tal. eu acho realmente que quem faz personagem não tem que ter tatuagem mesmo, porque o personagem não tem tatuagem. Ou esconde, né? Ou tá num lugar que É. possa esconder. Mas acho que cast member, eu entendo até ter essa, tipo assim, essa tatuagem aqui de uma caveira, de um negócio meio coisa, não Vai pode trabalhar lá no aparecer. Piratas do Caribe. Duas É, pistolas, ou duas então pistolas na isso. cintura, tatuado. Eu entendo, mas assim, pô, se for qualquer outra tatuagem, qual é o problema, né? Ainda que bom, então, que tá indo pra esse caminho. Eu fiquei muito feliz quando Que eu bom. vi aquilo. Que bom. Sim. Eu senti assim sabe assim, um respiro de falar, Aham. nossa, a gente tá chegando num outro tempo. Pô, eu tenho chance, mano. Tem tatuagem, agora eu tenho chance, entendeu? De trabalhar lá. Tem Eu não? acho, Tem eu que falar acho. inglês, né? Tem que falar Esse é a inglês. parte, É, pra pois mim, a é. parte difícil. Porque Mas- tatuagem já tem. Mas tem chance, só você treinar o Tem inglês. chance, pô. não é fácil. Que aí Não é até é uma outra coisa que a gente costuma dizer é, se você quer trabalhar como guia, tem que falar inglês. Porque se você tiver que Sim. acionar o 91, você tem que saber falar. É. Né? Agora, tem outras posições que você pode fazer sem falar inglês. Tem muita coisa Imagino. legal que dá pra fazer sem Sim. que você Eu precise imagino. falar inglês. Imagina. Só o fato de você trabalhar com outras coisas que você trabalha, sei lá, sozinho, né? Eu sou um produtor de conteúdo. Você não se responsabiliza por outras pessoas, isso É. já te abre caminho Sim. e possibilidade de fazer coisas legais lá. Cara, que história, hein? A gente, assim, pra pessoa estar onde ela tá hoje, né? Tipo, entregando treinamento e preparando pessoas. Olha a história que a É. pessoa tem por trás, entendeu? Pra São 20 poder, anos. Tem uma bagagem 20, boa aí. entendeu? Tipo assim, ninguém é aquele negócio, quem vê close não vê corre. Ah, É isso. Isso aí É essa. Pode- e com pode essa crer. frase maravilhosa, agora eu quero ver mesmo se a Lu. Agora que a Agora gente vai nós vamos pro saber. corre.
É agora que a gente vai saber. Entendeu, Mariana? Bora. E hoje eu vim preparado. Hoje eu acordei de manhã e falei, eu vou ganhar das duas. Pois é, eu não vim preparada, porque eu não é estava assim, sabendo assim dessa... que eu gosto. É assim que eu gosto, que eu tô aqui é pra humilhar. Rafael? Entendeu? Vamos lá. Cara, eu sou péssimo nos jogos. Ele Eu fala sou um negócio péssimo. desse e depois Eu fala sou a péssimo, eu verdade. tiro 1, menos 1. Sabe o que é isso? É quebra de expectativa, porque aí se ele perder, não fica tão feio, entendeu? Eu tô nessa É também. isso. Vou liberar aqui o... Como é que funciona? Explica como é que funciona aí, por favor, Mari. Vamos O lá. tablet? Não, ou o tablet e jogo? os jogos. Tá, não, vou explicar o tablet também. Você escreve normal e aí aperta o Pra apagar. botãozinho pra apagar, Tá, beleza. tá? Muito legal isso aqui. Jogos. Nós temos vários jogos. Vai ter primeiro o joguinho do emoji, tá? Vai aparecer alguns emojis na tela. A gente vai ter que descobrir qual é o filme, Tá. depois qual é a atração. É essa ordem, né? Primeiro aparece o filme, E aí a depois gente a escreve. atração. Pra ninguém influenciar o outro. A atração Tá. é primeiro? E Tá. mostra quando. Mostra quando a produção falar pra mostrar. bom. Tá, aí vai Isso, passar na beleza. tela aqui, a gente vai conseguir Aí quando aparecer o próximo jogo. eu visualizar. explico Vamos o começar próprio- pelo o próximo emoji, jogo. meu povo. Desafio. Vamos de emoji. 2 emojis no qual eu sou muito ruim nessa parte de emoji. É, Porque eu... pior que é mesmo. Eu e emoji coitado. a gente não se dá muito bem. Você vai cantar os emojis ou eu canto? Eu canto os emojis pra te facilitar. Por favor, me Tá bom? ajuda. Não É. vai ficar emocionado. Muito bom. Boa, Eu hein? sou ótima de fazer piada boa, ruim. boa, gostei. Mas a gente também, a gente ri da Tudum. piada, é ótimo. Eu só faço piada boa. Vamos lá. Tem Hum, um menino, mais um menino e um urso. porra. Caraca, me pegou, hein? A Lu tá escrevendo já ali, gente. cara. O que ela tá escrevendo ali? Pelo amor de Deus. Dois Peraí. meninos e um urso. Ah, Urso. dois Não, meninos não é o e que um eu tô urso? pensando. Não Cara, sei. esses dois meninos É, é que não tá sei. me deixando um pouco Não sei. confusa. Não sei. Eu só Só a consigo Lu pensar colocou? em uma coisa. Cara, eu vou chutar aqui, só porque, né? Você vai chutar? É. Não, eu vou zerado. Eu não tenho o que Tá, chutar. vamos lá. Qual que é? O que você colocou? Fala. Irmão Urso? Ai, eu acertei, cara! Lu também. Ah, então eram os Poxa. dois meninos são irmãos. Ah, é o Koda e o Kenai. Podia botar mais ali. Entendeu? No meio. meio. Podia Que a botar moleza mais no senta no meio. pudim, filho. Que isso, É. Mariana? É isso aí. Próximo, Bora. vai. Não pontuei nessa. É um 7, um diamante e um não, trem. Lu, vai escrever de novo? Que isso. Pode ser filme ou atração. Ah, 7, pô, essa eu diamante e trem. Essa eu sei. Eu, não vou, Ok. eu só não sei escrever toda, tá? Só pra avisar. O que será, hein? Tananana. Eu vou escrever em português, posso? Escreve em português, filho. Pode. Está escrito. Foi? Tá conseguindo escrever em português? Caiu meu tablet Tá aqui. com poucas dificuldades. Português. 7 anões. Ah, Perfeito. pontuei. Em inglês Olá. pra mim não dá não, gente. Perfeitamente. Esse emoji veio em inglês, hein? Veio em inglês. Veio em inglês. Veio em inglês. Veio Que em inglês. atração é essa, hein? Um Nesse eu sou zoom bom, na Lu. atração. Vamos lá. Nisso eu sou bom, Lu. Vamos De descobrir. atração eu conheço. De detalhes de atração eu conheço. Detalhe de atração. Escreve aí. Vai lá. Caraca, pera. Isso é tem um Tem- negócio de montanha-russa ali, tipo Parece. né, Parece uma ser base uma de base de montanha-russa. montanha-russa. É amarelo. Agora, esse Tem a fundo aí. piscina infantil lá atrás, ó, de azul, Será tá que é uma vendo? piscina infantil? Mano do E tem um céu. negócio branco que a gente não tá conseguindo gente. identificar o que é. Esse negócio branco parece um cachorro lendo um livro. Nossa, bela imaginação. Nossa senhora. Quê? Um cachorro lendo um livro. Não parece, ó, Lendo a um livro, orelha o do cachorro estaria cachorro ali. lendo. Então, eu... 101 dálmatas. O Ao Aurélio. Uau, Aurélio. Tá bom, cara. Ai, gente, olha. Juro. Eu não tenho a menor ideia. Amarela, só Cara, eu pensar não qual é a sei. atração eu amarela. acho que é uma atração molhada. Também, pode ser. Né? Tem Nunca cara vi de olhada. ser daquelas do Popeye, talvez. Amarelo. Tá. Eu tô achando que isso pode estar também no grupo SeaWorld. Tu acha? Enfim, Mas eu qual? Walls. Qual que é a amarela no Não, Você acho que tem que me dizer. Você que anda em todas, gosta de trás pra frente. Amarelona assim. Eu não lembro. É porque, ó, amarelo, verde, azul, ela é bem colorida. Tem cara de ser ou ali no Cara, Islands. eu vou chutar. Eu não Cara. vou chutar, não, que essa eu... Difícil eu essa, acho hein? que não é.
E tem um negócio meio que de madeira aqui também, ó. Entendeu? Tipo como... Ah, já sei. Já sei. Tu já sabe? Já. Eu não sei escrever Será? também. Eu vou chutar. Não sei escrever, eu vou escrever... Se for o que eu tô Madeira. pensando, eu tomei um banhão nela com a Rafaela agora há pouco. Peraí. Tá. Nossa, escrevi Cara, horrível isso. Posso ir? Toy Story, Nossa! Drink Dog aqui, ó. Que isso? Falei que Segura. cachorro. Eu falei que eu entendi. Sabe como eu errei descobri? feio. Cara, Com o negócio como de assim? madeira, com o negócio do joguinho. brinquedinho de madeira. Esse negocinho branquinho Fala qual ali, é aí o que nome que dela? é esse Sling- negócio? Sling- Slink Dog Sling Dash. Dog Dash. Slink Dog Dash. Ai, luz. Achei luz. achei por isso Em aqui, forma ó. de cachorro. Tô vendo realmente. coisa. Não, jamais. Não, esse acertaria zoom essa. aí, Parece cara. cachorro lendo Pelo livro, amor de realmente. Deus. Fui bem, hein? Pontuei, hein? Meu Deus, essa próxima imagem, então, É uma caixa de madeira, alguma coisa de parece uma madeira. coisa de madeira com umas coisas azuis, assim, meio fluorescente. E à noite. E tá escuro, não necessariamente tá de noite, né? Eu vou chutar essa também. Vai Eu vou chutar chutar essa? também. Ai, gente, peraí, que eu quero chutar também. Um negócio meio azul. Esse negocinho aqui pode ser um foguinho, de repente, saindo. Fogo? assim. Vai ser um mato verde ali em cima, não? Ah, cara, pode Eu ser. te dei verde. dica? Nossa, não. Pode ser tantas coisas. É, não quis Pode te ser dar tanta dica, não. coisa. Eu chutei um negócio aqui, não sei se eu vou acertar, não. Pode Eu não vou mais chutar de essa, um. não. Eu vou contar que vocês vão errar. Ah, chuta. Caramba. Foi? Eu vou contar Todo que vocês mundo vão errar. botou? Qual que é? Lá vem. Acertei, Não, eu chutei Frozen muito não, feio. gente. Isso, eu Não, fui não tem no Flocos como. de Neve. Onde tem floco de neve ali no Zoom? Oi, eu não quis falar nada, né? Eu nem Tem o floco sei de neve ali? se tem, mas eu vi um Flocos de Neve. Dedos do Olaf? Aqui, ó. Pô, essa Que eu é achei brincadeira que era um também. floco de Cantinho ali, neve. não era? Isso é o meu floco de neve, é a mão do Olaf. Não, tá de brincadeira, Me Mariana. Frozen não Me é, coloca pode. no parque que lá eu funciono. Ah, Tá? assim não dá, tá do mal Cara, isso, tá do Ricardo mal tá isso. pegando uns Sabe zooms. quem tá fazendo isso aí? Aquele gerente lá do hotel, entendeu? Que tá fazendo isso aí. É verdade. Pô, não tem condições. Caraca, Ela vai tá lá, que não, A isso? Mariana tem alguma questão com o Ricardo, não é possível. É, a gente é casado, no caso. A gente tem essa De quem é a questão aí. voz, Marigold? Vamos no que, de quem é a voz. Tananana. Português, tá? Então eu já ganho vantagem aí. É dublado, né, o filme. Vamos ver. Olha a nossa casa. Olhe pra sua irmã. Já sei. Tá falando sobre o quê? Olha a nossa casa. Olhe pra sua irmã. Não sei. Também sei. Não sei. Ah, eu Também sei sei. muito. Não sei esses filmes aí Tem que... que falar o personagem, né? Pô, não tem uma Moana, não tem uma Madrigal. Aqui o meu tá chutado. Não tá chutado, não, tá certo. mas Certeza tá feito. absoluta. É. Certeza? Aham. Pode? Ah, Buela da Madrigal. Vocês repararam que essa voz. uma Madrigal. Aí, a Madrigal, na tua cara e tu errou, palhaço. Errei. Não parece que ela tá o tempo todo falando assim? É, Você não se A incomodou com senhorinha, essa né? dublagem? é verdade. Eu fiquei um pouco. Mas não vou falar mal de ninguém, não, hein? Tá E é, ótima a dublagem. Abuela que manda aqui. Ah, boa piada. Gostou? Errou, cara. Errei. Ganhei do Rafael no Errei. canto. Vamos Gente. pro próximo, voz. Seu trabalho foi moleza hoje. Agora é só você ficar parado aí pra eu... Opa, peraí, de Eu vou novo. direto ao assunto. Você, eu, jantando. Muito. Seu trabalho foi moleza hoje. Agora é só você ficar parado aí pra eu poder te olhar. Eu vou direto ao assunto. Você, eu, jantando. Caraca, me deu um brancão aqui agora. Gente. Que essa eu vou. Seu trabalho foi moleza hoje. Você, eu. Tô tentando entender o contexto, mas tá É difícil. um personagem que, no mínimo, se acha um pouco. Seu trabalho foi Perfeito. moleza hoje. Ah, já sei. Peraí. Ei, que isso? Peraí, já sei que é. Eu não vou. É eu, o... essa- Olhou Qual o o nome meu. dele? Não, eu já sei. Não sei como se eu tô escrevendo certo, tá? Pode ir? Vai. Rei Julian. Quem é?
Relâmpago Marquinhos! Não, e tinha um barulhinho de fotografia ainda, né? Ele ainda fala tchau no final. Ai, gente, não tá dando pra mim, não. Cara, muito bom, hein? Eu botei Relâmpago Marquinhos, porque aí fica mais fácil de... Marquinhos? Não... Você não conhece, sabe? não? Conheço. Relâmpago Marquinhos? Pô. Vamos pro próximo. Cadê? Calma. Tô ansiosa. Quem disse isso? É uma frase, a gente vai Bora. descobrir quem que falou a frase. Contos de fada podem se tornar realidade. Você precisa fazê-los acontecer, tudo depende de você. Faço a menor ideia de quem falou isso. Contos de fada podem se tornar realidade. Muitas pessoas podem ter dito É, isso. exato. Será que é uma música? Pode ser música ou é um quote de filme? Pode ser música também. Quem será que falou? Contos de fada podem se tornar realidade. Você precisa fazê-los acontecer. Tudo Não depende sei. de você. Não Olha, vou Eu acho que o chutar. segredo tá no tudo depende de você ali. será? Não sei. Não sei. Bom, eu vou chutar aqui, né? Eu tô chutando também, mas vamos lá. Tenho a menor ideia. Pô, dá um chute aí, cara. É a Da menor outra vez ideia. tu falou, eu ia chutar esse. E era e Mas você agora eu não perdeu. quero chutar, não sei. Tá boladão, que ele tinha certeza do Ray Julian. Não, mas eu não tinha certeza, não. Falou que tinha certeza. Acho que é o mesmo dublador, né, não? Vem com essa. Tiana? Nossa. Nossa, pode crer. Pois é, Mari, na vida, nem tudo são flores. Caraca, cara. Nem tudo Não, são depends flores. on you. I work real hard each and every day. Chega. Que eu Olha, não vou fazer isso com daqui vocês. direto pra Broadway também. Caraca, cara. Hoje é um bom dia para tentar. Essa eu sei. Não, Sabe? eu ainda Essa eu tô sei. bolada com Tiana, porque a Tiana é minha Hoje é um princesa bom preferida. dia para tentar. Essa eu sei, inclusive, a cena é muito bonitinha. Quando o personagem fala isso. Hoje é um bom dia para tentar. Tentar o quê, gente? O que você gostaria de tentar hoje? Porra. Hoje é um bom dia para tentar. Pensa assim, numa coisa que você tem medo de fazer e alguém vem e fala, olha, hoje é um bom dia pra... Gente, não peguei essa dica. Não peguei essa dica. Essa daqui, foi você que pegou, Ricardo? Foi. É. Ele que faz, porque a Ele gente foi não pode longe, ver. só posso Foi dizer longe? isso, ele foi um pouquinho longe. Então não sei. Longe? Longe, então. Cara, eu vou chutar aqui, né? Longe, então, é pior ainda. Ai, gente, eu sou péssimo nos jogos, hein? Pelo amor de Esse Deus, eu tô achando cara. difícil. Errada, posso Sou estar errado, péssimo, mas eu sou acho, péssimo. Eu acho que não é, mas eu chutei alguma coisa. Caraca, lê aqui pra mim! né? Corcunda de Notre Dame. Ô, rapaz! Tô sabendo chutar, hein? Ele tá lá em cima. Acertou também? Eu acertei. Acertou. também. Gente. Ele tá lá em cima e aí tem um passarinho tentando voar. A mãe do passarinho sai, o passarinho fica. Aí ele fala, vai, hoje é um bom dia pra tentar. E aí ele joga o Caraca, passarinho. pode crer. Pode crer, pode crer. É. Ei, tava no meu subconsciente, tá? Que eu Tava acertei assim, certo. Tava assim. Seu Acertei subconsciente, certo. chamado acertei Ricardo. certo. Gente, eu não colo do Ricardo, pô. Ele não deixa. Agora eu justa. sou bom, hein? De que filme é a foto, hein? Igual a atração. De que só foto é o filme? Nossa, é uma flecha. Uma flecha. Tem um verde ali. Pô, esse filme aí não era nem nascido, cara. Uma Vamos lá. flecha e um verde. É. Pô, só pode ser, né? Tipo, não, pode ser outra também. Pô, tu acha que eu vou falar? Só pode ser. Flecha Eu não vou te amarela e falar. um negócio verde. É. Só que esse verde aí tá um verde meio, Eu vou dar uma Diarreia. cheiradinha aqui. né? Que eu Verde cor de acho. diarreia. Verde cor de diarreia? Não tá um verde cor de vômito. Meu Deus, que vômito é esse? Que tu anda vomitando? Não sei, não vou chutar. Não vai chutar? Não vou chutar, não sei. Cara. Por isso que ele perde. Deve ser por isso. Pode. mesmo. Robin. Pô, Peter Pan, mandei um. Nossa! Eu mandei um Robin Hood aqui. Eu nem lembrava Quem é? dessa cena. Mulan, pô. Ah, tá, só pra falar pro pessoal. Ali, ó. Tu nunca viu Mulan, Eu nunca vi. Rafael? Viu o filme que o cabelo não despenteia? Eu vi esse filme. Que ela Gente, luta, olha luta, só, luta, deixa- o cabelo fica Vou falar uma coisa. Pra penteadinho. vocês que estão ouvindo a gente no Spotify, acabou de aparecer a foto da Mulan e ele perguntou quem é. Pô, mas ela tá diferentona aí, pô. Cara, Ah, eu juro vamos pra saber. você. Porque aqui ela tá de
Ping. Então, vou dar esse... Pô, tu podia dar uma Podia, Mariana. estudada aí Eu nos podia. clássicos, né? Podia. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vamos podia. Pro próximo. Aí não é fácil ser eu. Ele fica bolado. Doguinhos. Temos doguinhos ou hein? gatinhos. Ou gatinhos. Ah. Sim, parecem Um quatro. branco e um marrom. Se Vamos for lá. o que eu estou pensando, minha filha adora esse filme. Putz. Pô, tu não vai nem chutar, Rafael. Não tenho a menor ideia de quem são esses Cara, não é quem são possível, esses ele tá muito doguinhos. ruim hoje, galera. Peraí. Uma pata é maior, então um grandão e o outro é pequenininho. Eu acho que eu não acordei ainda, eu escrevi o nome certo do jeito errado. Tá bom. Pelo menos escreveu alguma coisa. Eu também não sei se eu escrevi certo, não. Vai. O nome certo do jeito errado. Eu também pontuei, Qual o hein? nome desse desenho aí? Escrevi Arisgotadas. Qual o nome desse desenho? Aristogatos. Aristogatos. Sabe a cena do trem? Gatos. Que ele começa, Gatos. eles estão passando no trilho do trem, assim. Sim. E aí um deles começa a fazer um barulhinho. É muito fofinho. É muito fofo, eu gosto desse filme também. Somando os pontos. Agora que Vamos lá. lasca, né? Vamos lá. Luta com 5. Alguma coisa, né? 6. Luta com 6. Eu com 7. Rafa com 2. Foi bem! Obrigado. Foi Obrigado. bem. Foi Agora, bem. nós Obrigado. temos a pergunta do out. Que você pode escolher responder ou não. Vamos lá. Se você disser que sim, tem um risco. Porque se você acertar, você ganha 5 pontos. Mas se você perder, você perde 2. Perde Perde 2, dois. perde Eu 2. posso, não, dois eu posso tá passar tranquilo. geral, entendeu? Só pra avisar. Se ele acertar essa, né? Entendeu? Filha, a vida, mano, Mas é é uma feita de pergunta a muito vida- difícil. A vida é uma caixinha de surpresas. Entendi. Entendeu? É. Bora? Bora. Bora, então? Vamos. Vai. Rick vai mandar. Pergunta é: qual o dia, mês Porra. e ano da inauguração do Hollywood Studios no Disney World? Cara, ela foi com muita certeza. Tô nervosa. Eu já tô começando a achar que eu não tenho tanta certeza assim. Ai, caraca. Hollywood, eu devia saber isso. Um ano também? Dia, mês e ano. Pô, aí dá uma zoada mesmo, né? Porra, só um ano ia ser fácil. Pra quem? Pra ele que fez, né? É. Foi ele que fez. Cara, O ano com certeza eu acerto aqui. Mas tem que acertar tudo só pra Meu avisar Deus, me deu aos um branco. envolvidos. Cara, eu tenho certeza que eu sei isso. Não, eu botei aqui uma desconfio que data. Eu errei o dia. Eu botei uma data aqui que eu acho que eu acertei. Entendeu? Agora o ano, realmente tem que pensar. O ano é o porque mais fácil. Não é, não. Porque você tem 365 possibilidades. Meu Deus, Cara, o ano é sabe difícil, Enem né? que dá branco? Você tem certeza que você sabe dar branco? Eu não sei, cara. Eu tô me sentindo no Enem Eu não agora. sei. Pode dar uma colada aqui no celular, não? Só pra saber. Aí, Só o ano. não, né? Não, Qual claro ano? que não. Eu vou botar aqui, sei lá, um ano eu não vou chutar não, cara. Eu não sei qual foi o ano. Não tenho a menor ideia. Que dia que foi, gente? Mês. Verdade? Não sabe, Mariana. Não sabe, não sabe, E pô. se ninguém Tá. souber e alguém chegar perto... Nada. aí- Nada acontece. Sem desenrolo. Ah, tu foi com tanta certeza que eu acho que tu vai acertar. Vai. Porra. Puta, acertei o ano. 1º de maio de 1989. Essa tá Eu certa. botei 12 de abril. Caraca. Porque eu... Mas Gosto dessa abril data, foi entendeu? o Animal Kingdom. Eu gosto de Putz, Animal grila. Dia Pô, da acertei Terra. o ano, não ganho meio Caramba. ponto, não. Olha lá, ó. Orgulho It, hein? Kingdom. Caraca, isso? aí. Até porque se a professora errar... Isso. Aí, Cara, tirou onda. tirou onda. Foi a primeira até agora que acertou a pergunta do Alt, tá? Queria te dizer. Primeira convidada que acertou a pergunta do A Alt. convidada tá jogando o jogo. Não. Não. Não, Tem é a a, galera aí já. é a 7ª. Olha que legal. Ó, tá Tem mais vendo? um, não, né? Não, Você acabou. acertou a do Alt, a pergunta Pô, principal. aí foi pra quantos pontos? Foi pra 11 pontos. Eu continuo com 5. Rafa com 0. Poxa vida, hein, Rafael? É, a vida é feita de Mais escolhas, um né? dia normal aqui no História de Orlando. Te falei, Mariana, minhas qualidades são outras. Ô, anjo.
Caraca, arrasou. 1º de maio, nunca mais vou esquecer. Um dia depois do meu aniversário. Bom, Fica aí a dica pra você que quiser mandar e com essa humilhação que a Mariana tá querendo me fazer, né? Eu quero saber da Lu, como é que as pessoas acham? A gente já falou o Instagram no início aí, os cursos que você vende. Eu sei que tem Vamos curso lá. presencial também, não É hora tem? do jabá agora. É hora do jabá. Isso. Então, agora, como que a gente se encontra por aí, né? Eu tenho um Instagram da agência, que é ViageWit_, Wit é W-I-T, Ok. então @ViageWit_, é o Instagram da agência, e lá vocês encontram tudo sobre o curso prático, que vai rolar em setembro, vocês estão convidados para E participar. aí, ó? Vai rolar em Gostei. setembro, lá em Orlando, são vários dias de imersão, assim. E aí a gente vai falando de história e cultura, a gente vai falando de condução de grupos, operação, bastidores, venda, produção de conteúdo. Nossa, que maneiro. A gente tem uma estrutura que não é só levantar bandeira, porque levantar bandeira é o mais fácil, né? Para chegar na bandeira você tem que fazer várias outras coisas, e a ideia é essa. Então, em setembro, a gente vai ter a nossa 2ª edição da Game Maneiro. Trip, que é uma viagem gamificada. Nossa. Legal. De game você entende, né? Só pra avisar, entendeu? Claramente. Aqui foi legal, né? Pô, deu um Game banho você em todo entende. mundo. Que isso, E arrasou. aí, então, em setembro, e para quem quiser conteúdo específico, e aí falando com profissionais de viagens e não como passageiro final, mas quem quiser conteúdo específico de grupos para Orlando, aí tem o luribeiro.grupos para Orlando, que é onde eu entrego esse conteúdo aí. Que foi o primeiro, né? Que nasceu Aham. ali, e agora a gente vai começar a produzir mais dentro da WIT, que é para onde a gente está se encaminhando. Maneiro, maneiro. Tem algum curso online? Tem um curso online também, que é o MGPO, que é o Meu Grupo para Orlando. E aí, dentro do curso online, a gente dá a base teórica para a galera chegar lá no prático e Maneiro. arrasar. Muito Eu, bom. online, o cara de qualquer lugar do Brasil, irmão, o cara faz. Né? Tranquilo. E as aulas estão sempre novas Atualizadas. atualizadas. Maneiro. E ele não é um curso só sobre o guia, mas a gente fala de negócios também, né? Então, como Maneiro. você estrutura a sua agência para poder levar grupos, como que você monta a precificação de grupo, dicas para processo seletivo, se você for participar de algum, né? Produção de conteúdo, tem um módulo inteiro lá. Tem um curso que a gente fez, eu, Paula, Fernando Patal, galera do Disney Leds, que a gente fez na pandemia, que é sensacional, que é o Criatividade Pro, que a gente juntou história da Disney e usando a história da Disney como plano de fundo, como que a gente é mais criativo, aprendendo com as lições deles. Tem um monte de bônus legal. Tem um bônus do Patal também, para quem não sabe, Fernando Patal, marido da minha sócia Paula, que tá aqui, ele é expert também em história da Disney, e ele tem um curso inteiro só sobre história de Walt Disney, que ele mergulha na parte, ele contextualiza o cenário. Por que o Walt Disney fez daquele jeito? Qual era a Legal. referência dele? Então é muito sensacional. Maneiro, Tem um monte maneiro. de bônus lá. Tem um bônus da Paula, tem um bônus do Patal, tem toda a parte de negócios, tem condução de grupos, procedimentos, tem as aulas mensais que eu faço ao vivo. Uhum. E é um Maneiro. curso Super completo, muito pra bom. Maneirão, sempre, assim. maneirão, maneirão. E Arrasou. acesso vitalício, né? Então você entrou na turma, você vai estar sempre recebendo Pô, conteúdo. maneiro. Sempre que atualizar, você tá por dentro, né? Muito bom. Isso. Muito bom. Então você que quer se especializar, meu irmão, entendeu? Com alguém que entende muito do assunto, procura lá no Insta que você não vai se arrepender. É isso. E vem viajar com a gente também, né? Também. favor, Fazer né? grupo, meu irmão, me leva também. Me chama que eu quero ir, tá? Mariana não, porque a Mariana é expert em... Ai, gente, nos a jogos, aí inveja. ela não vai, A entendeu? inveja é um problema, Não é. entendeu? Não é inveja, não tem inveja. Eu só penso coisas Não, boas. você só tá com raiva de mim, porque Mas não é eu inveja. te dou lavada. É, a todo vida é domingo. assim, a vida. ou a pessoa que não aprende a perder na vida, já era. A vida é ganhar e perder, Entendi. entendeu? E eu só ultimamente, meu irmão, no games, mas em outras coisas também eu só ganho. Ganho amigos maravilhosos, ó. Ai, Aqui, isso é ó. verdade. Ganho presentes, mimos. É, Mostro ganhamos lá no vlog, mimos. mostro no vlog É. os mimos. É isso. Então o que vale é isso, Tá ok? bom. viu? Sabe o que mais que você pode ganhar? Não sei. Like nesse vídeo. Posso sim. Inscrições no Boa. canal do YouTube. Boa, Tata Werneck, boa. Tá bom? Inclusive, se vocês me acham parecida com a Tata Werneck, Não achamos. diz aqui embaixo. Não porque achamos. Você tá falando por geral? Não Por achamos. você. Muita gente me fala que eu sou parecida com a Tata Werneck. a Quem Bárbara me dera, fala. gente. A Bárbara que falou isso ontem. Bárbara falou. Beijo, Bárbara. Meu, toda hora alguém fala isso.
Eles falam- Eu não eles falam tinha pra mim pensado toda não, hora. mas olhando bem aqui, assim, Toda ó. hora falam pra mim que eu pareço o Brad Pitt. Toda hora falam, tô andando. Cara, surreal. Brad. Aí eu, Como é que a gente não nunca sou tinha eu. reparado nessa? Cara, a vida é assim. Entendeu? A vida é assim. Ok? Eu não sei nem o que dizer depois disso. Ok, Mari Werneck? Se você ainda não deu um like nesse vídeo, depois dessa, nem sei dizer. Se não inscreveu no canal, não sei nem dizer. Se inscreva no canal, gente, por favor. Por favor. E pra Rumo aos participar, 2K. Mariana? Pra participar, se você quiser participar do Histórias de Orlando como convidado contando sua história, só mandar sua história no nosso direct do Instagram, @Histórias de Orlando. É isso. Manda Show. áudio, manda tudo que a gente escuta. Isso, perfeito. Perfeito? Combinado? Combinado? Bom domingo, Brad. então, a todos. Obrigado. Obrigado, viu? Tá bom, Tatá. Olha, juro por Deus. Obrigado. E agora minha vida mudou. Agora eu tô... Tem a Kate domingo. Winslet, o Brad Pitt e a Tata Werneck, tá bom? Pra Muito vocês prazer. aí nesse domingo. É isso. Beleza? Valeu, Então, galera. bom domingo a todos. Obrigado, Beijo. Lu, mais uma vez. Até a Obrigada. próxima. Até mais. Beijo. Uhul! Uhul!